malucos e maluquetes de plantão, estamos de volta com mais um Rivotril no Espaço Larica na Brasa, não é mesmo, Perrone? É, Lari, hoje, cara, eu tô até tremendo aqui, Ai, mano. o best do Perrone, né? Porra! Mas antes... E eu queria mandar um agradecimento especial para os nossos parceiros, para a Delis, que é o maior food service do Brasil. Já acesse o QR Code aqui na tela, faça o seu cadastro para você fazer o seu pedido aí para sua casa, restaurante e estabelecimento. Pode fazer tanto pessoa física ou jurídica. E você pede em um dia, chega no outro. E você pode ainda parcelar em 3 vezes o seu pedido no cartão, hein? Bom demais. E também o iFood, que é o maior aplicativo de deliveries do Brasil. Já acessa aqui também ó, o QR Code e confere todas as melhorias que o iFood traz aí para o seu restaurante. E se você também quer estar aqui junto com a gente, ao lado de grandes marcas, já manda um e-mail para Rivotril Foodcast e faça parte aqui do nosso Foodcast mais gostoso do Brasil. Bora? Você já fez essa propaganda aí. Qual o menu de hoje? Hoje o nosso convidado não come carne e nem derivados de leite. Então hoje eu vou fazer um quibe de abóbora, cabotiã, e vou fazer uma maionese de abacate para acompanhar. Que delícia. Que delícia. Obrigado. E sem mais delongas, hoje com a gente aqui na nossa mesa, Patrick Catapano. Seja bem-vindo, meu velho. Muito obrigado aí pelo convite. Estou super feliz de estar aqui também, de conhecer a Lari, de conhecer todo mundo. Estou muito feliz, cara. Obrigado pelo convite. Sabe que eu tenho um grande carinho por você. Mano, eu vou começar o contexto. É engraçado que eu sempre me vi no lado de cá, né? Então, às vezes as pessoas me encontram na rua e tal, porra, o Perrone, não sei o que, não sei o que lá. E aqui hoje é o contrário, mano. Esse cara foi das pessoas que me ensinou a fazer pizza na pandemia. Eu conheci o Patrick, eu já estava na vibe da pizza, e eu conheci o Patrick na época da pandemia e eu comprei ali um treinamento online. Eu conheci os vídeos dele no YouTube, o Patrick também tem um canal no YouTube, e eu conheci o Patrick através de um curso que eu comprei. E, cara, eu tive a oportunidade depois de conhecer o Patrick pessoalmente num evento do Rogério. O Rogério já esteve aqui, se você perdeu o episódio do Rogério, tá aqui em algum lugar aí, você procura. E, cara, é a mesma... Cara, é uma loucura isso. É tipo o fã encontrando o ídolo, cara. Ai, gente, eu vou até chorar aqui. Você vai chorar que você tá Mas cortando essa é cebola. boa. Cara, pra mim, poder tá contigo, você sentado aqui, eu fiz outros cursos com você, para mim é fora de série. Sair ali do online e ter o prazer de conhecer a tua história, de conhecer você pessoalmente, para mim é fora do normal, mano. Porra, velho, obrigado. Eu fico super feliz também. E vou te dizer que, assim, eu não conhecia muito o teu trabalho antes de a gente se encontrar lá na Remac, porque eu não como carne, Sim. certo? Então, e aí o pessoal falava, pô, o Perrone. E eu fiquei meio assim, falei, nossa, cara, né? Será? Não será? A gente sempre pensa que a pessoa vai ser mais fechada e tal. E a gente começou a conversar e eu falei, poxa, que bacana, né, meu? Você é um cara, assim, super gente boa, já logo de cara já foi me ajudando, dando as dicas. E eu, realmente, como eu te disse outro dia, eu já tenho um carinho grande por você. E fico muito feliz, assim, né? Fico honrado por tudo que você falou aí e tal. E fico contente de poder ajudar as pessoas, de poder, como você disse, na pandemia, né? Você queria fazer pizza, aí viu o vídeo, depois comprou o curso. Isso pra mim eu fico muito feliz disso. Cara, é legal que eu acredito muito, né, no lance do digital. É lógico que o digital, você não tem a mesma proximidade e talvez no digital a gente não pegue algumas coisas que a gente pegaria num curso presencial. Né? Porque... Mas esse seu curso surgiu depois da pandemia? Durante a pandemia? Antes da pandemia? Não, ele surgiu muito antes da pandemia. Entendi. E o meu curso é meio evolutivo. Eu vou botando o material ali, ele é enorme, gigantesco. Né? Mas foi bem uns 2, 3 anos antes da pandemia. E o Patrick, ele tem uma visão, Lari, para pizza, que ele vê a pizza como um alimento. Né? E isso eu acho uma coisa legal.
Eu também acho que não é a nossa brasileira aqui, né? Quem tuxa recheio aí. É a nossa cultura, né? Muito. Por isso que eu fiz questão de fazer um projeto A Pizza como Alimento. Porque aqui a gente vê a pizza como uma coisa ruim, uma coisa que faz mal, uma coisa. Não deu pra fazer janta hoje, vamos pedir uma pizza, né? E pede com culpa, né? Quando não deveria, na verdade. Então, a ideia da pizza como alimento é isso, é mostrar para as pessoas que é possível você comer uma pizza, inclusive no almoço, que é uma coisa que eu fico frustrado que as pessoas não comem pizza no almoço. Poxa, não ter lugar para vender pizza no almoço, eu fico chateada. Aí só tem a única opção para mim, que é a Pizza Hut, né? Pois é. Aí já não é um alimento. Aí já não, né? Mas, então, a ideia é essa. E eu espero que as pessoas entendam que você pode comer pizza. Claro, não é um alimento de comer todos os dias, como nenhum alimento. Eu acho que repetitivamente é saudável. Mas é um alimento que você pode comer sem culpa. Principalmente se você fizer de forma coerente, inteligente. Como a gente está despertando agora. Balanceada, né? Exatamente. E, Patrick, como foi a tua relação com comida antes da pizza? Você sempre gostou de cozinhar? Cara, eu sempre gostei de comer, primeiro de tudo, né? Eu sou italiano, meu pai sempre cozinhou muito bem. A gente, na minha infância, sempre fizemos linguiça, fazia macarrão na mão. A gente sempre fez muita coisa em casa. Meu pai teve pizzaria quando eu era criança, de quando eu tinha os 5 anos até os 10 anos ele teve pizzaria. Então a gente sempre comeu muito bem. Mas eu nunca tive uma relação muito boa com a comida, assim, no sentido que sempre fui obeso, sempre tive compulsão alimentar desde criança de comer muito, ansiedade. E então nunca pensei em trabalhar com comida. Eu até, não sei se eu já te contei, eu queria ser psicólogo, nada a ver, né? Nada a ver. Só que aí eu precisei ir pra Itália pra trabalhar e, o que eu sabia? O que eu tinha vivência? Comida, né? E aí eu fui trabalhar de garçom uma semaninha ou duas. Precisou por quê? Porque quando eu era garoto, meus pais se separaram quando eu tinha 11 anos e aí a família desmembrou totalmente e eu me vi, perdido, assim, né? E aí meu irmão foi lá pra Itália, ele já tinha 18 anos, ele foi pra trabalhar de barman lá e aí ele me ligava dizendo, vem embora que aqui é um mar de maravilha, você ganha dinheiro, você se diverte, você pode ter as coisas. E aqui no Brasil, já com 15 anos, 14, 15 anos, eu já morava sozinho. Tinha um emprego muito ruim, ganhava R$300 de office boy, pagava 250 de aluguel. Então, minha alimentação era na empresa e tal. Então, eu ficava frustrado, né, Aí meu irmão falou, vem embora. Eu dei um jeito de ir, pedi pro meu pai me ajudar e fui embora. E aí, cara, quando eu comecei a trabalhar lá na Itália, que eu vi que eu tinha dignidade, que eu conseguia pagar um aluguel, que eu conseguia comprar as coisas. Guardar um dinheiro, jovem ainda, né? E aí eu fiquei feliz. E foi, porque como eu te disse, eu queria ter, desde criança eu sabia que eu queria ser psicólogo, porque eu sempre sou pisciano, né? Sempre essa viagem emotiva e tal. Uhum. E aí a questão com o alimento também, que sempre foi um conflito, uma frustração tremenda pra mim. Eu queria trabalhar com psicologia. Só que aí, quando eu conheci a pizza na Itália, que eu comecei a ver a profundidade que aquilo tinha na cultura italiana e o como eu poderia prosperar com aquilo, ganhar dinheiro e ter dignidade, falei, velho, eu vou investir nisso aqui, cara. E aí eu fugi não, né? Eu voltei da Itália quando eu tinha 17 anos porque eu não queria pegar militar e lá era obrigatório. E como eu sou italiano, inevitavelmente eu ia ter que fazer. E aí eu vim embora. E chegando... Fugi porque eu vou contar uma história engraçada daqui a pouco. Eu vim embora mesmo, fugi mesmo, não queria. E cheguei aqui e conheci a minha esposa, Mari, com 18 anos de idade, que eu voltei a estudar. Eu tinha largado a escola para ir para lá, eu voltei a estudar, conheci ela. E aí depois nós fomos para lá de novo. E aí eu já fui seguro porque eu tinha um emprego digno para sustentar a minha esposa. Então, mas aí rapidinho a história engraçada é que quando eu voltei para lá, eu fui um pouco antes que a Mari. Quando eu voltei para lá, eu fui preso no aeroporto, cara. Por causa disso. Porque eu tinha desertado o militar, né? Aí o cara pegou meu passaporte e falou, você aguarda um minutinho? Eu falei, aguardo. Chega dois militares armados, fala, você pode acompanhar a gente? Eu falei, por qual motivo? Ele falou, a gente vai te levar até ali para conversar sobre o militar. Eu fui preso numa sala mesmo, fiquei 2 horas preso até eles virem me dizer o porquê. Aí eu entendi o porquê, porque até então eu não tinha ligado as coisas, porque eu já tinha reservista brasileira, me apresentei aqui, e naquela época tinha um tratado Brasil-Itália, que se eu me apresentasse aqui, eu fizesse aqui, eu não precisava fazer lá. E aí eu fiz os documentos para voltar.
E aí eu mostrei os documentos, ele falou, então a gente vai te liberar, você tem 24 horas para se apresentar na... Como é que se chama o negócio militar lá? Junta militar. Na junta militar de tal cidade. Aí eu falei, beleza. Aí eu fui direto para a junta militar e resolvi. E aí depois trabalhei um pouco e levei a Mari para lá. Mas, resumidamente, Mas você tem dupla nacionalidade? eu sou ítalo-brasileiro porque minha mãe é brasileira. Tá. Né? Então aí, naturalmente, eu acabei pegando a... Mas você nasceu lá? Eu nasci lá, nasci em Roma e meu pai veio para cá quando eu tinha 2 anos de idade e abriu uma pizzaria. E aí, por isso também essa história, né? Que eu acabei indo para esse lado. E a pizza, ela entrou na tua vida autodidata, de trabalhar e ter algum mentor, ou você foi fazer... Eita! Gente, para vocês entenderem, o refletor estava queimado, do nada, eis que resolveu funcionar. É tipo Deus a falando com a bênção gente. divina. Né? Mas você fez curso... Então, E cara, ele se foi. como eu disse, foi tudo meio por acaso, né? Na minha adolescência, como eu contei já, eu tive esses problemas e tal, e passei por muita dificuldade e tal, inclusive questão de que não conseguia pagar aluguel, um inferno, né? E aí, quando eu cheguei na Itália, que eu comecei a trabalhar de garçom, na verdade, e eu observava os pizzaiolos sendo reverenciados pelos clientes, eu falei, cara, tem alguma coisa aí, né, velho? Eu falei, opa, é diferente do garçom, né? E aí eu comecei a perceber que o pizzaiolo realmente tinha muito respeito das pessoas e ganhava muito bem. E aí eu falei, bom, eu preciso começar a entender isso. E primeiro eu tive alguns mentores, porque eu não tinha grana para fazer curso, eu tinha que manter a minha esposa, minha casa, tal. O que eu ganhava era o suficiente para manter minha esposa e minha casa. E aí eu comecei a crescer e ter alguns mentores. O primeiro deles foi esse primeiro restaurante que eu trabalhei, que ele me ensinou um pouco como trabalhar no forno. A pizza dele não era muito boa, não. Mas o forno, ele me ensinou como a trabalhar no forno e tal. Aí depois dessa experiência, eu arrumei um emprego numa cidade chamada Ostuni, que é uma cidade turista, muito turística, de mar. E ali eu comecei a ver a potência que eu podia ter financeira, né? Eu ganhava, na época, eu não era um pizzaiolo, eu já ganhava 50 € dia, o que é bom na Itália, né, cara? Você trabalhando os 30 dias corridos no verão, pegava aí 1.500, às vezes ganhava alguma caixinha e tal. E aí, depois disso, que eu comecei a ganhar um pouco mais nessa experiência que eu tive em Ostuni, eu comecei a estudar. E eu me encantei, o primeiro curso que eu fiz foi um curso de acrobacias. Porque eu me encantei com aquilo, eu falei, como é que os caras fazem isso? Acrobacia de pizza? Acrobacias de pizza. Ah, tá, porque eu tô achando que ele virou E uma pena, eu falei agora e eu já me arrependi, eu não trouxe o disco de silicone. Você nunca anda com esse seu disco, né? Eu esqueci, mas tudo bem. É o treinamento das pizzas? Ele faz a pizza para você fazer essas acrobacias, para treinar, tem uma pizza que é lá de silicone. Então, imagino. Ele sai por aí fazendo isso. Quando eu não tô trabalhando, eu vou pro Farol e faço uma meia dúzia. Porra, cara, isso Quando o dia não tá bom, eu vou ver. Eu não tinha pensado nisso, cara. Já pensou? É uma ajuda de renda, hein? Eu acho que no dia que não tiver nada pra fazer. Eu sempre falo, se der tudo errado, eu vou pro Farol, tranquilo, fazer umas acrobacias. Ô, Pupilo, você já tá aprendendo? Já tá craque no silicone? Porque, ó, se o pai aí resolver te abandonar, é farol. Então já... Não, eu já prometi uma pra ele, já tem que dar só. Então tem essa né, a de silicone. E eu não tinha, naquela época, eu até brinco, né, que quando eu comecei não tinha Instagram, não tinha YouTube, não tinha, se vacilar não tinha nem internet, eu não lembro. Eu lembro que eu ligava pra minha mãe, eu gastava às vezes, eu ganhava, logo que eu cheguei na Itália, eu ganhava 150 mil liras por semana. Não, eram 200 mil liras por semana. Não tinha euro? Não, era lira ainda. Isso foi em 97, acho que eu fui. E aí eu sei que eu gastava, desses 200, eu gastava 60 mil liras pra ligar pra minha mãe e falar: mãe, tô bem, te amo, beijo, tchau. Porque Nossa. senão ia tudo, entendeu? Então não tinha internet, não tinha nada e não tinha comunicação com outros pizzaiolos. Então eu passei alguns meses observando esses pizzaiolos que faziam festas nas cidades onde eu trabalhava e tal. Eu falei, como é que esses caras fazem isso? E aí eu juntei uma grana para fazer esse curso. Quando eu fiz esse curso, aí eu me introduzi num rolê ali dos pizzaiolo top que sabia fazer e tal. E aí eu pesquei um monte de livro que os caras liam. Eu falei, mano, esses livros aqui devem ser bom. E um dos pizzaiolos que era mais bonachão, ele me apontou e falou, compra esse livro que é top. Porque
os caras lá, na época, eles seguravam a informação, né? E aí, beleza. Aí comprei esse livro, comecei a estudar e aí aos poucos eu fui ganhando mais dinheiro e investindo em vários cursos. Aí eu fiz vários cursos, comprei vários livros e tal. E aí fui me introduzindo e foi acontecendo. E fui ganhando cada vez mais, trabalhei Pimenta em lugares... pode, Patrícia? Pimenta, tudo. Tempero, o resto tudo. E aí eu fui me introduzindo. Uma das coisas que eu gosto muito de lembrar é que assim, eu me diverti muito, né, cara? Porque aqui na adolescência, cara, eu pagava meu aluguel e comia, né? E aí quando eu fui para Itália, que eu comecei a ganhar dinheiro suficiente para pagar aluguel de umas casas legal, eu cheguei a morar em casa na beira de praia, muito legal, né, meu? E trabalhava em restaurantes. O mais divertido foi um restaurante na beira da praia, que a gente abria 4 horas da tarde, fechava 4 da manhã, e Nossa. era uma zoeira só. Não, aí a cada 2, 3 horas vinha uma rodada de sei lá o que, eu nunca bebi também, mas os caras falavam, meu, se não beber não trabalha mais. Aí pá, bebia, eu sei que eu saía de lá torto. Louco. E ganhava muito lá. Então foi muito divertido. Foi uma crescida, obviamente, né? Eu fui estudando e crescendo aos poucos. E você falou que os pizzaiolos lá eles são muito respeitados. Para a gente ter uma ideia, o que seria igual aqui no Brasil em matéria, uma referência? Eu acho que o que a gente tem hoje dos chefes de cozinha, né? Não diria dos cozinheiros, mas dos chefes de cozinha mesmo, que tem aquele glamour, famosos. Aquela coisa. Os mais famosos. Lá na Itália, na verdade, eles dão muito mais valor ao humano, né? No meu ponto de vista. Aqui a gente, às vezes, vacila. Lá eles dão muito mais valor e todas as profissões são muito respeitadas. Como, por exemplo, você vai tomar um café de manhã no bar, o barista tá super bem vestido, te atende com uma super dedicação e super orgulhoso de ser barista, entende? Então, um marceneiro, todas essas profissões de base que aqui a gente não dá muito valor, na Itália são muito respeitadas. Então, quando eu falava que eu era pizzaiolo, o pessoal venerava como um chefe de cozinha famoso. Falava, nossa, pizzaiolo! Tanto é que, por exemplo, eu como pizzaiolo ganhava o dobro da que minha mãe ganhava na época, que minha mãe também acabou indo para lá depois, como diarista, ela fazia limpeza. Então, por mais que era uma profissão simples, era muito respeitada, entendeu? Então, eu acho que é um pouco nesse nível. Que agora, aos poucos, finalmente, está chegando nesse nível os bons pizzaiolos, né? Hoje em dia, por exemplo, aqui no Brasil, eu já tenho um certo reconhecimento. E um pizzaiolo bom de uma casa boa também tem reconhecimento. Mas demorou, né? E você sofreu algum preconceito? Por mais que você nasceu na Itália, tudo, você veio para o Brasil, ficou um tempo no Brasil e acho que a tua adolescência foi brasileira. Foi, meus estudos e minha adolescência foi brasileira. Né? E você sofreu algum preconceito lá dos italianos para você querer se inserir nesse meio? Mas ele é italiano também. Mas não é assim. Eles não reconhecem tanto. Porque o meu sotaque, o meu italiano não é bem falado, né? Assim, apesar de eu ter fluência, eu erro muito às vezes em alguma palavra, na colocação de alguma palavra. Então, assim, eu nunca sofri, digamos assim, bullying, né? Nunca sofri preconceito na pele. Mas tinha algumas coisas, como eu morei em cidades muito pequenas, tinha algumas coisas que eram estranhas. Como, por exemplo, logo que a gente chegou, que eu levei a Mari tinha 20 anos, creio eu, né? Muito novinha. As pessoas não se dirigiam a ela diretamente. Eles falavam pra mim, pra eu falar pra ela. Era tipo assim, ó, a tua senhora, a tua mulher, né? A tua... Sua propriedade. Era uma coisa muito, muito estranha, né, cara? E teve, obviamente, eles me chamavam de brasiliano, brasiliano, porque no final das contas eu sou italiano, tenho a documentação, mas eu não tenho a cultura, né? Sim. E eu vou te falar que isso é uma coisa que eu sofri muito, cara. A escolaridade dos italianos é altíssima, né? Então os caras têm um nível cultural absurdo. E aí tinha vezes que eu tava na mesa que eu não sabia o que falar, eu ficava sem jeito, porque o nível cultural brasileiro, eu estudei em escola pública, né, meu? Eu não sabia nada perto dos caras. Então, esse tipo de preconceito, assim, né, dessa distância de possibilidades, e também o fato de eu ser brasileiro, como por exemplo,
uma vez uma menina virou pra mim e falou: nossa, mas por que você tem a pele branca se você é brasileiro? Eu falei: puta merda, você acha que no Brasil só tem índio né, e afrodescendente? Sei lá. E aí, né, meu, tem essa... Na época, digo quando eu cheguei. Óbvio que agora mudou muito. Mas teve algumas coisas. E uma outra coisa que acontecia muito é dos napolitanos raízes irem na pizzaria e quando eu falava que era brasileiro ou ítalo-brasileiro, eles torciam o nariz, né? Mas comer ou falava mal dessa comida? Ou não queria. Muitos não comiam. Ou Nossa. outros que eram mais maleáveis tiravam um baratinho, né? Mas assim, foi isso. No final das contas eu acabei me adaptando e, obviamente, por ser italiano, eu acabei me colocando no meu lugar. Falei, eu sou italiano e pronto. O negócio da pele é porque a referência que o pessoal tinha no Brasil na época que não tinha internet, essas coisas, Pelé, né? Pelé. Pois é, e a gente tá falando de 25 anos atrás, né, cara? Não é agora. Não é agora. Agora, hoje você tem... Pediam pra você sambar? Oi? Pediam pra você sambar? Pediam. Não, outra coisa que me irritava profundamente é a galera chegar comigo falando espanhol. Eu olhava e falava, irmão, eu sou brasileiro, fala português, Tem não nada espanhol. a ver, Nada né? a ver uma coisa com a outra, eu chegava falando espanhol. É que as pessoas lá fora, elas não têm referência do Brasil. Não tem. É que a gente aqui no Brasil, nós estudamos a Itália, nós estudamos os Estados Unidos. É verdade. Né? Só que eles, lá é como se a gente nem existisse. Pois é. Né? Essa é a real. Né? E agora, a pergunta, na verdade, que essa que eu te fiz, não é nem em relação ao povo, né? O povo no geral. Mas, por exemplo, você andava ali no meio dos cozinheiros, dos pizzaiolos, e ninguém te olhava de canto. Não, uma das coisas que eu aprendi a apreciar no italiano é que assim, ele se dá de todo o coração, se você entender. Ele vai te dar um tapa, por exemplo, se você naquela época me puxava a orelha. Hoje em dia não. Mas eu já tomei alguns tapinhas, algumas broncas feias, mas eu percebia que era só porque o cara gostava de mim. Se ele gosta de você, ele vai fazer de tudo pra te ajudar, pra te orientar. Só que a maneira do italiano falar é bruta, né, cara? Então, quando eu percebi essa chave, meu pai sempre foi assim, né? Mas quando eu relembrei isso, foi, né? Então é assim mesmo. Eu comecei a perceber que eles só queriam ajudar. Eu tive muita ajuda, cara. Todas as pessoas que eu cruzei sempre foram muito generosas comigo. Todos sempre me ajudaram muito. Todos aqueles que eu conheci, todos aqueles que eu trabalhei. Mas é óbvio, sempre tinha o italiano é muito seguro de si. Exageradamente seguro de si, porque tem, né, as melhores comidas, as melhores marcas, é um país famosíssimo no planeta inteiro, eles vivem, a época da lira, antes do euro, eles viveram uma abundância tremenda, tanto é que eles contam que o dinheiro não acabava, tipo assim, você ganhava 3, 4 milhões de lira na época, que era, você gastava, que o dinheiro a moeda era fraca, mas comprava-se muito, então eles tiveram uma abundância por 20, 30 anos que, cara, eles ficaram super seguros de si, né? E isso é uma dificuldade, porque assim, eles são muito arrogantes na maneira de falar. Mas o coração deles eu nunca tive. Minto. Uma das coisas que aconteceu que eu lembrei agora. Tá vendo essa cicatriz aqui na cabeça? Sim. Foi Então, desses tapinha? Não. Isso foi uma coisa que me magoou muito e foram 2 episódios no primeiro restaurante que eu trabalhei. A pessoa era muito rígida, a dona, né, do restaurante. Gente boníssima, mas muito rígida. E um belo sábado, tô eu carregando duas bandejas de presunto cru, passaram o pano no chão, não colocaram nada para avisar, e eu vim lá, escorreguei, bati a cabeça na quina da parede. E levantei meio assustado, tal, e o melado descendo, né? Aí eu virei para ela e falei, eu vou embora. Ela olhou para mim e falou, meu amigo, hoje é sábado, você não vai embora. Eu falei, não, como assim? Ela falou, se vira, limpa aí, vamos continuar. E eu, garoto, precisava do emprego. Inclusive, ela pagava bem na época. E eu falei, bom, tudo bem. E aí eu continuei trabalhando e o melado descendo, a cada 10 minutos eu Caramba, limpava. você tinha que ter feito uma tomografia, né? No mínimo. Não, e no final não fiz nada, nem no hospital eu fui depois, porque aí acabou secando... Ué, você trabalhou e não deu nada também? Pois é. E acabou secando o sangue e tal. Eu falei, vai fechar, né? Mas isso foi uma das coisas que me marcou muito. E a filha dessa mulher também, num belo dia, tô eu na
uma correria num sábado também, na uma correria cortando as coisas, faltava 10, 15 minutos para abrir o restaurante e ela começa a gritar, Patrick, uma criança de 7, 8 anos. Aí vou eu lá acelerado, pega o controle da televisão ali pra mim. Nossa, cara, me deu uma vontade de dar-lhe uma nessa menina. Então esses foram os 2 únicos episódios que eu me senti humilhado, entendeu? Mas do resto, não. Eu encontrei muita gente boa. Inclusive a dona desse restaurante, que me fez passar por essas situações, era muito generosa. Ela só era dura, cara. Trabalho é trabalho e acabou. Então, é que na verdade, às vezes, o ser duro é que é diferente da nossa cultura. Né? Porque, por exemplo, minha avó é italiana, né? Era italiana. E eu fui criado desse jeito que você falou. À base de berro, de puxão de orelha, né? De beliscão, né? Mas era o jeito dela, cara. Era o jeito dela. Era uma pessoa muito rigorosa, né? E eu sempre entendi que era o jeito dela, né? E isso não me fez gostar menos dela por conta disso, né? É que a gente está acostumado com outro tipo de tratamento. A nossa cultura é outra, né? Por exemplo, você vai, por exemplo, na Alemanha, o pessoal fala o alemão é muito frio, né? Cara, é o jeito deles. Sim. Né? E a gente tem que aprender a respeitar o jeito da cultura de cada um. Né? Sim. Nós que abraçamos, quando vem, abraça, dá 3 beijos. Cara, em pouquíssimos lugares no mundo é desse jeito. Sim. Né? E agora eu tenho uma curiosidade, cara. A pizza na Itália, ela não é igual em todos os estados da Itália. Né? Não. E tem uma rivalidade entre eles, é isso? Tem. Cada região lá, né? Eles chamam de região, o que nós chamamos de estado aqui para eles lá é uma região, né? Tá. Então cada região tem a sua cultura. Por exemplo, essa pizza que aqui no Brasil estourou, que é a pizza napolitana, que é bordinha alta, mais macia, que ainda o pessoal tá precisando entender, tem muita gente confusa ainda sobre o que é uma pizza napolitana. Ela tá ali na região de Nápoles, que é centro para baixo, vai. Ela tá um pouco depois, o Nápoles tá um pouco depois de Roma, mais para baixo. Tá quase no sul da Itália, né? E lá no sul da Itália, a pizza mais típica é a focaccia, né? Que é o que a gente conhece aqui, que inclusive, só uma outra coisa, aqui no Brasil a gente só faz focaccia com tomatinho ou com alecrim. Lá na Itália tem focaccia de tudo quanto é coisa. A focaccia é uma pizza. Você pode botar molho, queijo, presunto, cogumelo, azeitona, o que você quiser. Então, mais para o sul tem as massas mais altas e mesmo, na verdade depois tem as suas características em cada região e depois as culturas foram se misturando. Por exemplo, tem alguma parte dos italianos que gosta só de pizza fina e crocante, que isso é mais da região de Roma. Se você vai para Roma, você come uma pizza em Roma, você vai ter algumas variáveis, ou um pouquinho mais alta, um pouquinho mais fina, mas são todas extremamente crocantes. E tem a pizza redonda, extremamente fina, inclusive aberta no rolo, não na mão, e bem fininha, bem crocante. No norte, quanto mais ao norte, mais fina é a massa, menos espessura tem. Quanto mais ao sul, mais grossa é a massa, né? E todas são de fermentação natural? Não. Antigamente usava-se muito fermento natural. Só que o fermento natural ele é muito complexo de gerenciar. Estou falando do fermento natural real, né? Porque hoje em dia a gente tem alguns fermentos... Levain, você fala? O Levain, fermento natural, lievito madre, é tudo a mesma coisa. Todos os nomes é tudo a mesma coisa. O que muda é a textura. Tem uns que são mais duros, outros que são mais moles. Por exemplo, tem o Licoli, o Levain, que são mais moles. A massa madre, que pode ser mais dura. Ou seja, é tudo fermento natural com nomes diferentes. Antigamente era feito com fermento natural. Só que antigamente a necessidade de uma estética perfeita era menor, né? E a necessidade de um padrão também era menor. Só que aí conforme foi chegando essa necessidade de ter padrão e melhorar a estética, aí foi se tirando o fermento natural e trabalhando o fermento biológico, que é aquele fermento de padaria. E foi se criando técnicas para deixar
o produto com fermento biológico mais saudável, mais leve, mais crocante e assim por diante. Por quê? Porque o fermento natural, como a gente sabe, ele é muito suscetível a temperaturas e tudo mais. E hoje existe um fermento natural desidratado e inativado que grandes moinhos vendem. Eu não gosto de usar, já usei, faço testes e tal, mas não tem a mesma função que o fermento natural. Então varia, tem pizzaiolos que usam mais fermento natural, outros que usam mais fermento biológico, e cada região tem seu estilo. Cara, é engraçado que ontem eu estava num evento de pizza, né? E eu estava conversando com algumas pessoas que eu conheço que estavam nesse evento. E a gente estava falando da pizza italiana, né? Eu encontrei 2, 3 pessoas lá que foram para a Itália e que odiaram a pizza na Itália, né? Do tipo, a pessoa chegou e me falou assim, Perrone, eu criei uma expectativa que eu fosse comer uma puta pizza, a melhor pizza da minha vida, né? E, cara, eu odiei, né? Mas aí eu perguntei para ele, mas o que você odiou, né? O que você não gostou, por que não foi uma experiência legal? E aí vem um negócio que a gente cria uma expectativa, né? Só que a gente esquece que é o seguinte, a pizza que a gente está acostumada hoje, ela foi adaptada para a nossa cultura, né? A gente está saindo daqui do Brasil, a gente vai para outra cultura. E o que eles não gostaram é, a pizza é molenga, a pizza é mole, né? Eu gosto de pizza com borda crocante, eu gosto de pizza mais durinha. E o que estão fazendo hoje, que o pessoal chama, né, de pizza napolitana, e eu acho errado isso, né? O pessoal fez uma releitura da pizza, né? E vende com uma coisa que não é verídica. Não. Tá muito bagunçado, cara, tá muito confuso, tanto é que eu tenho falado muito nos cursos, tenho explicado muito, como por exemplo, hoje uma pessoa no Instagram virou pra mim e falou, Patrick, o que você acha de eu fazer uma pizza napolitana no forno turbo de pão? Eu falei, irmão, impossível, porque a pizza napolitana deve ser feita num forno de alta temperatura, de preferência a lenha ou certificado pela VPN, né? A Verati, eu tô falando, porque a gente pode falar de pizza napolitana, ou de pizza neapolitana, ou de pizza tipo napolitana, né? Que é aquela pizza redonda, a borda chamuscada, que é o que eu chamo de pizza clássica, né? Então, existem vários caminhos, mas o fato do pessoal ir para a Itália e não gostar da pizza, isso já aconteceu muito comigo quando eu dou cursos. Algumas pessoas chegam e falam, pô, fui para a Itália, fiquei uma desilusão. Tem 2 fatores no meu ponto de vista. Primeiro é quando o cara vai para a Itália de turista. A Itália foi invadida nos últimos 15 anos por chineses, árabes, egípcios, e eles compraram um monte de restaurante em Roma, nas grandes cidades, e eles gerenciam. Eles não são pizzaiolos, eles às vezes vão lá, pegam a receita do antigo dono, replica, mas eles não têm profundidade. Eles estão fazendo uma pizza para vender a 3, 4 euros, bora, quero vender 1000 pizzas por dia, já era. Bora ganhar Exatamente, dinheiro. a ideia é essa. E quando você vai num restaurante de um pizzaiolo raiz, que veio do bisnono, né, ou do vô, do nono, e aí ele vai levando, ou de um pizzaiolo italiano dedicado que faz um negócio não para turista, mas sim para de alto nível, com dedicação, aí você vai comer uma pizza verdadeira. E tem outra coisa que é o que você acabou de falar. Na Itália tem vários estilos. Se você quer uma pizza crocante, você tem que ir numa pizzaria que faz uma pizza estilo crocante, ou seja, pizzarias romanas que vão te servir uma pizza mais sequinha, uma pizza em telha, uma pizza tonda fininha. Aí você vai ter uma experiência diferente. Mas mesmo assim, eu sempre falo, você precisa ir no restaurante de italiano. Então, mas aí o cara vai lá e não vai comer a pizza redonda e ele vai falar que ele não comeu pizza, que para ele aquilo é um pão. Pois é. Mas é uma questão de compreensão. Eu sempre falo para os alunos, você precisa entender. Então, eu acho que quando você vai para um lugar, antes de você ir, você tem que estudar para onde você está indo. Claro. Né? E tem uma coisa, a gente conhece, até eu fazer uma imersão nesse mundo da pizza, para mim pizza era redonda e ponto final. Né? Era essa o meu padrão de pizza. E depois eu fui conhecer através de você que tem outras coisas que são chamados de pizza,
né? Mas por causa que elas são de outras regiões. Sim. Né? Então, tem para todos os gostos. Eu fazendo teus 2 cursos ali, que eu tive o privilégio de fazer, eu fui para todos os lados. Né? Eu conheci a pizza redonda com mais hidratação, com menos hidratação, a pizza em telha, a pizza... Impala, Isso. pinça, focaccia. Então, a gente fez tudo isso nos cursos e são coisas diferentes. Sim. Né? Todas elas muito gostosas, mas tem uma que me atrai mais. Né? Então, as pessoas elas precisam estudar um pouco para elas tirarem esse preconceito, né, que hoje que o pessoal fala, não, é legal ir para a Itália, mas as pizzas não são boas. Cara, como que não são boas? Não, Você cara, que não tem o paladar bom. Ou você foi no lugar errado. Ou foi no lugar você não errado. escolheu o lugar certo. E uma outra coisa também que eu tento passar muito hoje em dia e finalmente eu acho que as pessoas aos poucos estão entendendo é o seguinte. A pizza, ela principalmente quando você vai numa pizzaria de alguém dedicado, ela é a alma do pizzaiolo, no sentido que, se eu e o Tarcísio fizermos duas pizzas com a mesma massa, vocês vão comer 2 pizzas totalmente diferentes. Sim, porque é a mão de cada Porque um. o olhar dele é um, o olhar meu é outro, entendeu? Por exemplo, eu vou puxar para uma caramelização mais aprofundada, como a pizza que eu trouxe para vocês, levemente até queimadinha. Eu vou puxar para crocância, porque eu também gosto de pizza crocante. Eu tenho um olhar, eu tenho uma experiência de 22 anos que, para mim, os detalhes fazem toda a diferença. Eu vi muito isso quando eu te conheci ali naquele evento do Rogério, que eu prestei atenção em você forneando. Tinha hora que eu falava, mano, por que esse cara não tirou a pizza antes? E você, depois a gente conversando, você falou, mano, às vezes 2 segundos lá dentro fazem toda a diferença. Pra você ter uma ideia, o pessoal deve achar que eu sou louco. Eu dou várias consultorias por aí, e aí, às vezes, o pizzaiolo, eu fico, eu sou alucinado quando eu tô na cozinha assim, e fico olhando os detalhes. E aí o pizzaiolo tira a pizza e fala, não, volta. Aí dá 3 segundos eu falo, tira. Aí ele olha pra mim e fala, Tá Você tá me zoando. Mas é que nem a gente tava dando curso essa semana e eu dei um toque pro Tarcísio porque ele sabe que eu gosto da pizza bem tostada. Só que aí, sem querer, até porque o forno tava muito alto, tirou umas 2 ou 3 pizzas queimadas. E aí eu virei pra ele e falei, 1 segundo antes não estaria queimada. Então presta atenção, porque principalmente no forno a lenha de alta temperatura, 1, 2 segundos faz toda a diferença. Faz sim, cara. É por isso que os napolitanos tem aquela regra de 60 a 90 segundos, porque para eles com 95 segundos já não vai ser a mesma coisa, porque o forno tá a 400 graus, cara. Então é isso, hoje em dia, é o que eu tenho falado, até gravei um vídeo sobre isso. Os pizzaiolos do futuro que querem se diferenciar vão ter que estudar muito e se dedicar muito, porque o que vai fazer a diferença é o olhar. E o que você acha que é essa diferenciação aí no mundo da pizza? Eu acho que é a sensibilidade do pizzaiolo. Eu, pelo menos... Que é uma coisa única, É uma coisa única, exatamente. Por exemplo, o Tarcísio daqui 5, 10 anos vai se tornar um grande pizzaiolo, mas nunca vai ser igual a mim, mesmo tendo... Ele vai ter a assinatura ele vai ter a dele. assinatura dele. Uhum. E o Perrone é a mesma coisa. Então, se a gente fizer um evento, os 3, a gente pode usar a mesma massa. Vai sair 3 pizzas diferentes. Uhum. Inclusive, hoje a minha esposa me viu fazendo essa pizza que eu trouxe para vocês e falou, qual que é essa? Eu falei, sei lá, uma focaccia, uma pizza em deve, tudo a mesma coisa. No final das contas, é tudo a mesma massa, é farinha, fermento, água e sal. A diferença é para onde eu levo essa massa. O que eu faço com ela? Porque no final é farinha, fermento, água e sal, ponto. No máximo um pouco de gordura. Mas o que eu faço com essa massa é que faz a diferença. Se você assar a mesma massa dentro de uma panela, sai pão. Se você assar em baixa temperatura, sai uma coisa. Se você assar em alta temperatura, se sai você pizza. fritar, vira um doce. Isso. Ou vira... dá pra fazer... Por exemplo, uma coisa que eu faço quando sobra muita massa, principalmente se é de fermentação natural, eu desidrato, moo, vira espessante de sopa, espessante de qualquer comida cremosa que eu queira fazer, entendeu? Inclusive porque tem o umami no fermento natural. Então, cara, você pode transformar massa de pizza em bolo, em biscoito, em o que você quiser. Porque no final das contas a base é a mesma. Então, é isso que eu falo. Eu digo hoje para os meus alunos assim, para mim, o pizzaiolo do futuro tem que dominar a massa, ele tem que entender como direcionar. E uma coisa que eu não sei se é bom, se é ruim. Cara, eu vejo hoje, por exemplo, a internet, eu vejo que ela é uma faca de 2 gumes. Sim. Tá? Por que eu falo isso? Porque eu vejo pessoas fazendo os meus cursos
e amanhã ela está dando aula do que ela aprendeu comigo. Mas eu não acho que isso é ruim. Mas, cara, eu acho o seguinte: para você dar um curso, para você falar e você ter propriedade, cara, não é num curso que eu fiz com você que eu posso ir lá na internet e querer passar o que eu aprendi de você. Porque ali eu precisaria estudar anos aquilo tudo que eu aprendi, né? E hoje eu vejo que tem muita gente falando muita merda na internet. Tem. Mas não é pouco, é muita merda. Tem. Mas eu pelo menos penso assim, a gente está vivendo um momento de muita oportunidade, né, cara? Que todo mundo está podendo falar, todo mundo está podendo se expressar. Então, por isso que eu acho que em partes é bom, mas em partes é muito ruim. Porque a gente acaba tendo informações desencontradas. Porque, vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui. Na minha cabeça, para fazer uma pizza de longa fermentação, eu teria que usar o mínimo fermento possível. E aí eu conversando com você, você falou que não. Né? Opa, você escutou? Eu escutei. Porra, velho, você escutou também? Claro que todo mundo escutou, Perrone. Não precisava anunciar. Toda que vez você eu peidou. me cago nessa porra, velho. Eu preciso parar. Não vai ter leite nessa receita, Tá sem leite. né? Você comeu porque você quis. Porra, novamente. velho. Que merda, velho. Eu cansei de virar corte nessa porra. Então, voltando... Se ele não tivesse falado nada... Não, mas eu não ia conseguir, igual... porque eu ia dar risada. Porque... Ia passar igual aquelas poltronas de couro, mas não, tinha que anunciar que peidou, né? Mas, mano, o que eu quero falar é o seguinte. Eu acreditava que 1 grama de fermento era o suficiente. E aí eu até comentei com um amigo meu. Eu falei, mano, você coloca fermento demais, não pode, a regra é essa, assim. Não é regra, cara. Não é regra, porque é o que eu estava falando agora. A questão é, você está trabalhando com organismos vivos. Inclusive, esses dias tive uma viagem que eu falei, nossa, que da hora. Eu assisto muito um seriado, que eu não vou lembrar o nome agora, mas que é de um maestro, né? E aí, ele é mó viagem também, o cara. E eu tava observando, falei, meu, que legal deve ser você conseguir direcionar uma orquestra. E aí, sem querer, eu parei e falei, mano, o pessoal me chama de maestro, eu nunca gostei muito, mas hoje eu entendi. Eu falei, porra, faz sentido, porque quando nos meus cursos, por exemplo, é como se eu estivesse tocando uma música e direcionando o todo. Direcionando os alunos, direcionando a massa. E é um pouco isso. Quando você faz a pizza, que você coloca um pouco mais de fermento ou não, coloca um pouco mais de água ou não, tudo tem um sentido. Você está fazendo aquilo para chegar em algum lugar. Então, se eu coloco mais fermento, é que eu preciso de mais velocidade, ou eu preciso direcionar a massa para tal sabor ou tal aroma. Então, se você sabe o que você está fazendo, e aí eu conecto com o que você falou da questão de muita gente dando curso. Eu, num primeiro momento, quando eu comecei a dar curso lá atrás, não tinha quase ninguém dando curso aqui no Brasil, até porque ninguém falava de farinha italiana, ninguém falava de nada disso. Eu até sofri com isso, porque eu passei 4, 5 anos sem ganhar dinheiro e querendo falar disso, querendo expor isso. E aí, quando o mercado começou a lotar, inclusive começou a chegar escolas renomadas da Itália e tudo mais, eu falei, puta, cara, esse mercado vai ficar ruim pra mim. Só que aí eu comecei a perceber que quanto mais adiante eu ia, mais eu ganhava espaço e mais cursos eu vendia. Por quê? Porque eu passo segurança, eu tenho muita experiência no mundo da pizza. Então, é diferente de uma pessoa que começou ontem, e nada contra, pode dar curso, tudo bem, tá valendo, mas ela não tem bagagem. O meu curso, ele se baseia basicamente em corrigir erros. Inclusive, eu deixo que muitos erros aconteçam, inclusive ele me boicotou nesse curso aí, botou metade da água que tinha que colocar e a amassadura aí empedrou tudo a massa. Eu falei, não, galera, aconteceu isso, porque o vacilão ali colocou pouca água e corrigi na frente dos alunos. Então, o verdadeiro curso, no meu ponto de vista, é isso. É você saber direcionar o todo, entendeu? Você errou na conta ou ele te passou? Não, ele fez de propósito. Não, ele vacilou na conta. Eu pedi 2.400, ele pôs 1.200. Eu coloquei água para 1 quilo, né? Tipo, uma receita, era para 2, né? É. Mas eu acho que é isso. Então, aí eu tava dizendo que hoje em dia eu não me preocupo mais, porque, cara, o que eu tenho, ninguém tem. Uma vez, um dos meus
patrões lá na Itália, né, donos da pizzaria, ele virou para mim e falou: Patrick, o que eu tô te dando, a oportunidade que eu tô te dando é para a vida toda. O que eu tô te ensinando, ninguém te tira. E é verdade, cara. Eu repito, eu acho que tá para todo mundo, o mundo é aberto para que cada um possa fazer o que quiser, mas o que eu tenho a dar, ninguém tem. Então não tem concorrência. Eu vejo o seguinte, Patrick, eu vejo que eu não posso pegar um pouco do Patrick, um pouco do Guidon, um pouco do Vini, um pouco... Não dá para eu fazer um Frankenstein dos ensinamentos. É a mesma coisa quando você escolhe uma universidade, né? Você escolheu estudar numa universidade, é que aqui a gente não escolhe, né? Aqui a gente entra na que passou, né? Mas o certo seria, eu quero estudar na universidade tal, por causa da metodologia tal, né? E eu acho que você tem um pensamento e eu posso colocar aqui um outro pizzaiolo com a mesma bagagem que você e que ele discorde do que você fala e que você discorde do que ele fala. Sim. Porque ambos os métodos levam no mesmo resultado. Só que não existe, eu acho, o dono da verdade. Não. Né? Então, assim, quando a pessoa escolhe estudar com o Patrick, né? É igual eu vejo você falando nos vídeos, quando você fala, que você até olha para a câmera e fala: mas o fulano falou tal. Não, mas o Patrick está falando que é assim. Cara, para que eu vou discordar se eu escolhi fazer teu curso? Exato. Mas Né? se você fez o curso de outra pessoa, você também... Você vai invalidar o que o Patrick falou, entendeu? Não, mas tem coisas que não batem, entendeu? Porque é o que eu falei, uma metodologia leva para o mesmo resultado que a outra metodologia, só que são métodos diferentes. Por exemplo, vamos lá, escolas de inglês. Cada escola de inglês te ensina inglês com uma metodologia. Tá. Ambas vão te ensinar a falar o inglês. Só que você vai escolher qual você se adapta melhor. Senão você se confunde. Senão você se confunde, é isso que eu estou falando. Mas aí não concordo, porque assim, você pode ter o conhecimento vindo de várias partes, certo? Sim. E você formar a sua opinião, como você quer seguir. Sim, mas o que não dá para você ficar fazendo é comparando. Não, fulano comparar, é isso que eu estou comparar, falando. Né? Por exemplo, muita gente chega nos meus cursos ou na internet e fala: Patrick, me manda o produto de algum outro pizzaiolo e fala: Patrick, como é que ele fez isso? Eu sei lá, pergunta para ele, não para mim. Não sei como é que ele fez. E no curso acontece muito isso. Eu concordo com o Perrone o seguinte: se você escolheu seguir a minha metodologia, aceita o que eu estou falando, pelo menos por um período, até você compreender o processo. O problema é que hoje em dia, e isso eu trago à tona porque é muito importante, as pessoas estão só pensando no seguinte: eu quero fazer uma pizza boa para ganhar dinheiro. Ponto. E aí começa a pegar tudo que é informação para crescer logo e ganhar dinheiro logo. Eu entendo que é importante ganhar dinheiro, mas o que a gente está falando, isso o André Guidon fala muito quando a gente conversa, o André Guidon da VPN lá, ele fala: Patrick, as pessoas não entenderam ainda que a pizza napolitana é uma filosofia de vida. Isso. E no meu caso também é a mesma coisa. O que eu falo, a maneira como eu me expresso e como eu vejo o mundo da pizza é a minha filosofia de vida. Então é por isso que não adianta você fazer curso comigo e ficar confrontando, porque o outro tem uma outra filosofia de vida. Eu concordo que você pode fazer comigo e com o outro e depois chegar na tua conclusão. Mas não fica invalidando, porque muita gente invalida. Assim, então não. Se você falou, o outro tá errado. Não, ninguém tá errado. Só que eu vejo Cada um de uma tem um forma, método, ele vê de sim. outra. Exatamente. E me fala uma coisa, quem mais vai no seu curso? É o dono do restaurante? Porque assim, o cara é o dono da pizzaria, mas não quer dizer que ele vai estar lá fazendo a pizza Não. todo dia. E aí, né? Pois é. Então, isso, graças a Deus, está mudando muito. No começo, na maior parte das vezes, vinham empresários. Porque assim, meu curso nunca foi barato, tá? Eu nunca gostei de vender coisa barata, porque se eu vendo coisa barata, eu não consigo entregar.
e aí eu entrego coisa ruim. Então eu cobro o que eu acho justo, que para Claro, algumas o que te pessoas vale a pode pena ser e caro. acabou, tem o tempo, né? Porque tem muitos cursos, e aí volto àquela história que você falou das pessoas que estão entrando no mercado fazendo cursos. A pessoa quer vender um curso de pizza, às vezes, por R$300. Ou mais barato que isso. Tem curso na internet por 10 conto, né? Então. R$10. Nossa. Pizza de 10, E aí, o cara vem no É a meu pizza curso... de 10 da rua. O cara vem no meu curso ou vai comprar meu curso online. Meu curso online hoje está custando R$1.997. Eu ainda acho barato pelo que eu entrego. Mas beleza, aí o cara vem no meu curso ou liga para fazer o curso, R$2.390 aquele presencial que você participou lá. Então, não tem. O que eu vou entregar para o cara, o que eu vou estar trazendo para ele é muito maior do que o que eu estou cobrando ali. Entende? Então é a filosofia. Eu acabei me perdendo, mano. Viajei. O que eu estava falando Dos antes? empresários. Dos empresários. Então, antes muita gente não vinha por causa disso, porque meu curso não é barato, né? Tá. Para um pizzaiolo que ganha R$2.000, R$2.200 por mês, ele não tem, às vezes Ele não tem como. vai investir esse dinheiro. Só imagina. que isso está mudando. Finalmente, agora, eu vou te dizer que 50% das pessoas que vêm no meu curso são pizzaiolos ou jovens que estão querendo empreender, que às vezes não tem condição, mas que parcela lá o curso em tantas vezes quanto for possível, faz um puta de um sacrifício, fica apoiado na casa de algum amigo em São Paulo e faz o curso. Mas você sabe por quê? Você sabe por quê? Porque ele tá com vontade de crescer, eu acho, né? Ele acredita no negócio. Porque isso vai gerar uma transformação lá na frente. Claro, exatamente. Né? Exatamente. Então, é a mesma coisa quando a pessoa me procura, né, e ela confronta o valor do meu trabalho, né? E aí eu pego e falo para a pessoa, é simples assim, cara. Hoje você tem um negócio. Quanto você faturar, eu faturo 20. Tá? Se depois do meu curso de 3 meses você estiver faturando 100, não se pagou? Porra. Pois é. Aí a pessoa pega e fala assim, claro que se pagou. Mas você me garante? Não sou eu que te garanto. Quem tem que garantir é você. Aí é você? Eu sei que com o que eu ensino, você vai ser capaz de faturar isso. Exato. Mas você tem que trabalhar, não vai cair do céu. Exato. Né? Não adianta você comprar o curso ou fazer o seu curso e depois a pessoa não treinar, né? Não botar em prática. E não vai ser amanhã que ela vai ter o resultado. O resultado é anos. Claro, Né? Mas o que a gente faz é encurtar isso. Por exemplo, Exatamente. tem vários alunos ou pessoas que eu dei consultoria que o cara já abriu a pizzaria bombando, meu. E ele não ia abrir bombando se eu não tivesse ensinado o que eu ensinei pra ele, entendeu? Cara, eu vou falar pra você. Eu nunca fiz curso de pão, né? Nunca paguei pra fazer um curso de pão. Vi algumas coisas na internet, né? Tentei fazer algumas coisas dentro da minha casa. O meu pão, ele nunca cresceu para cima, ele crescia igual um disco voador, né? E beleza. Foi uma frustração, eu te falei isso. E aí eu fui para pizza. Não é que eu queria fazer pão e fui para pizza. São massas, né? Sim. E eu gosto dos dois. Mas eu não sou um consumidor de pão. O pão era pelo desafio. A pizza era para consumir, né? E aí, cara, no último curso que a gente fez, fazia mais ou menos, sei lá, um ano e meio que eu não tentava mais fazer pão. E terminei teu curso, tal. No primeiro final de semana depois do curso, eu peguei uma massa, fui na apostila, que você falou os negócios dos Ws lá, tal. E aí eu falei, cara, eu vou fazer com essa farinha aqui. Porque eu quero chegar numa hidratação maior, né? E eu quero... Cara, o primeiro eu acertei. Olha aí. E assim, cara, se eu dependesse disso para vender, eu já estaria realizado. Exato. Entendeu? Porque aquele curso já se pagou o que eu queria, aonde eu queria chegar, né? Então, a transformação, a pessoa ela não pensa, ela está pensando no valor físico do dinheiro, mas ela não pensa aonde aquele ensinamento pode levar ela.
Então, mas esse é o tipo de pessoa que você não não faz quer, né? o curso. É, exato. Eu nem Pra quero que venha. começar. Pra começar, eu nem quero, porque às vezes é o cara chato, é o cara que vai Te querer. questionar do começo ao Exatamente, fim, né? porque ele não dá valor ao produto que ele tá comprando. Mas você sabe que eu acho que não, Patrick, porque é o seguinte, eu também tinha essa filosofia. Eu não quero vender meu curso para esse cara. Eu não quero vender meu curso para esse cara. Aí eu fiz uma consultoria de negócio com um cara que chama Cadu Salviano. Eu falei para ele, Cadu, eu não quero esse cara. Ele, como você não quer esse cara? Você tá louco? Eu falei, Cadu, ele não quer me pagar. Mas ele, sabe o que vai acontecer se você não quiser? Você vai conscientizar esse cara e ele vai comprar de outro. Sabe o que você faz com esse cara? Mostra para ele a transformação. Como? Cara, começa a dar conteúdo para ele, mostrando aonde está o que ele chama de bloqueio. A hora que você desbloqueia, ele vai lá e compra, cara. Então, o que é? Todo mundo, por exemplo, quando a pessoa chega em você e ela já te admira e não sei o que lá, talvez porque escutei o Perrone falando ou assistiu. A pessoa que hoje não paga, às vezes ela não é uma pessoa consciente e você precisa esquentar essa pessoa. Aí sim. Mas o que eu quis dizer é o seguinte, aí eu concordo com o que você está falando. A pessoa para vir no meu curso e levar vantagem disso e conseguir tirar um valor disso, ela precisa estar convicta, ela precisa ter fé de que vai dar certo. Então aí depois que eu convenço, aí faz sentido. Mas se a pessoa vem negativa, ela não vai tirar nada dali. Então assiste meus vídeos, vai no gratuito, que uma hora você vai ter vontade de sentar aqui. Exatamente, é o que eu falo. Tem muita gente, por exemplo, que vira pra mim e falou, não tenho condições de assistir, de comprar teu curso. Eu viro pra ele, tem um monte de material gratuito, cara, na internet. Vai lá e assiste, se aproveita. Tem um em algum momento pode ser que seja o momento dela mais pra frente. Eu também penso. Mas você vê a questão da positividade, né? Tem duas histórias. Da positividade que eu digo da postura da pessoa. Tem duas histórias interessantes que aconteceram, né, com os meus alunos. A primeira é, um rapaz uma vez me ligou, me chamou no Instagram, na verdade, falou, Patrick, eu tô quebrado, moro na Bahia, sem dinheiro, desempregado, eu preciso fazer alguma coisa na banca de acarajé da minha esposa, que a única coisa que eu tenho, velho, é uma fritadeira e um forninho. O que eu faço? Aí eu expliquei pra ele, faz isso, investimento de R$50. Vai lá, compra farinha, faz isso. Uma semana depois, 15 dias depois, o cara me chamou todo felizão, que tava ganhando dinheiro, que tava conseguindo vender muito, todo feliz. Primeira coisa, porque o cara estava convicto do que ele queria fazer, ele aceitou a minha ajuda. Uma outra situação foi uma senhora que comprou meu curso, na época meu curso era 997, isso há 5 anos atrás, e ela pegou o cartão de alguém lá, comprou o curso e começou a estudar. Uma senhora bem simples e tal. E aí, nessa época eu sorteava um forno da Laroide para cada turma, né? Para cada turma que tinha, eu sorteava. E ela ganhou esse forno. E aí eu liguei para ela não atendia. Aí um belo dia, no dia seguinte ela me ligou e falou, eu tava no Farol vendendo água, estou em dificuldade financeira, você me ligou? Eu falei, liguei, você ganhou um forno. Ela falou, não acredito, meu Deus, não sei o quê. Uma semana depois ela me liga de novo e fala, Patrick, graças ao forno que eu ganhei, eu consegui um espacinho debaixo do supermercado ali perto de casa, tô vendendo pizza. Eu falei, porra, tá vendo? Quando a pessoa tá aberta, e ela fez o esforço de pagar, ela estava desempregada, vendia água no Farol, meu irmão, para se sustentar e para sustentar a família. Mesmo assim, ela fez o esforço de pagar em 12 vezes de 97 e a vida dela mudou. Então é isso. Mas outra coisa que eu acho muito merda, cara, é o seguinte, o brasileiro, ele não tem esse costume de querer pagar as coisas, né? Então, eu vejo que a pessoa, ela paga para ter um celular de última geração, ela se endivida. Ou um carro caro, né? Ou um carro caro, mas a casa dela tá faltando um reboco na parede, né? Tá faltando um piso, porque você tá no contrapiso, né? E a mesma coisa, eu falo isso porque as pessoas, elas não veem um curso como investimento, vê como uma despesa. Pois é. Né? A partir do momento que as pessoas começam a ver esse tipo de essa mudança, né? O curso, ele não é uma despesa, cara. Ele é um investimento, é um conhecimento. E é um dos investimentos que você vai fazer. Você Exatamente. Tem que fazer vários na você caminhada. Tem que fazer vários, né? Mas não. Eu arrumo um PDF
pirata. Ah, eu pego um curso de graça. Cara, nada contra curso de graça, mas, cara, na moral, eu vou te falar uma coisa. Você acha que alguém colocaria alguma coisa de valor de graça? Ali não tá o beabá inteiro. Ali tem pontas soltas que você só vai descobrir no dia que você pagar. Sim. E outra coisa, né, cara, quando você... muita gente faz isso. Quando você agradece, por exemplo, a pessoa recebeu muita coisa gratuita tua. Aí ela vai lá e compra um curso teu pra aprender mais e pra te agradecer. Porque, porra, pra você gerar o conteúdo gratuito, você precisa tirar dinheiro de Claro algum que lugar. precisa, porque, cara, é tempo, é dinheiro, Exato. é dedicação, né? As coisas não são assim. Por exemplo, parece que é muito legal a gente bater papo aqui e comer, mas, cara, isso aqui tem que se pagar. Tudo tem um investimento. Né? Tudo né? tem um investimento. Né? Então, se uma marca não paga a gente, né, isso daqui está saindo do nosso bolso. O começo do projeto é eu e a Larissa acreditando e botando do nosso bolso, porque a gente acredita no projeto. Mas se um dia uma marca não abraçar essa ideia, a gente não consegue levar isso daqui para frente, porque a gente precisa ganhar dinheiro. Claro. Né? Claro. E um curso é a mesma coisa. Se o cara pensa em se profissionalizar, cara, eu quero estar com o bom, né? Com o melhor. E eu preciso pagar para isso. E você sabe que tem eu e a Mari, a gente adora falar sobre espiritualidade, estudar e tal. Tem uma coisa na Cabala que se chama o pão da vergonha. Que é basicamente quando você quer ficar pegando suas coisas de graça, você fica sempre no lugar do coitado e de ficar mendigando as coisas. E você não sai do lugar, você não cresce. Quando você não acredita, vai para cima e como é que se fala? E sustenta a tua ideia e honra um professor que está te dando de graça muito conteúdo, entendeu? É aí que você destrava e prospera. Enquanto você ficar nessa coisa que, eu vou conseguir tudo de graça, eu vou conseguir um PDF Tabajara aí, que nem uma vez um cara clonou meu curso, né? O Profissão Pizzaiolo, e começou a mandar nos cursos de pizzaiolo todo orgulhoso, né? E aí me mandaram esse áudio do cara, clonei o vídeo, o Profissão Pizzaiolo do Patrick aqui, olha lá, vacilão, vou ficar pagando, que nada. E todos se vangloriando, né? Aí me passaram o telefone dele e eu mandei uma mensagem para ele, falei, irmão, tudo bem, se você não consegue pagar, tá tudo certo, né? Eu poderia até te dar o curso de graça para te ajudar e tal. Mas, velho, pensa que eu sustento minha família. O que você acha se eu viesse aí na tua casa? Você faz o quê da vida? Exatamente. E né? se eu... E se eu... exatamente. E se eu viesse aí na tua casa e te tirasse o pão, né, da boca da tua família? Como é que fica? O cara me bloqueou, nunca mais me respondeu. Ou seja, ele deve ter ficado com vergonha. Espero, pelo menos, né, que ele tenha ficado com vergonha. Mas é isso. Você acha que um cara desse prospera? Prospera nada, meu. Porque ele tá toda hora fazendo besteira, entendeu? Posso te falar uma coisa? Tá cara? lindo isso, hein? Eu tinha um cara... Obrigado. Olha só. Que espetáculo. Obrigado pelo carinho, viu? Que maravilha. Olha só. Eu tinha um cara na minha mentoria que o cara contou uma história da carochinha pra mim. Eu fiquei sensibilizado, né, com a história desse cara. E aí eu dei um acesso para ele vitalício. Eu vou comer aqui que eu tô Não, mas essa é a ideia. Só vai. Essa é a ideia. É para comer enquanto a gente conversa. E eu dei para ele o acesso vitalício. E lá você tem bastante material de apoio e não sei o que lá, biriri bororó. Peraí, eu preciso falar, tá maravilhoso. Ai. Meu Deus do céu, que delícia isso aqui. Obrigada. Meu. Espetacular, nossa senhora. Não dá pro Tarcísio não, viu? Tá bom? Tá delicioso, bem. É que deu bem errado a consistência. Nossa, Não, mas tá bom. delicioso. Tá bom? E tá bom de pimenta também. Tá bom? bom. E aí, você deu pro cara Aí eu o dei curso? pro cara tal. Aí, cara... Que bom. E eu falando com o Chefe cara, falou? fazia reunião com ele, individual, e não sei o que, e não sei o que lá, biriri bororó. Aí um belo dia, uma pessoa me manda uns prints que esse cara tava pegando todo o meu conteúdo, ele criou um grupo pago no WhatsApp. Então a pessoa pagava uma mensalidade para estar naquele grupinho e ele passava todo o meu conteúdo para essas pessoas. Que absurdo. Que filho Que de uma...
né? E aí, cara, o que aconteceu? Se vocês quiserem mais maionese. O mundo do hambúrguer, ele, apesar de ser muito concorrido, as pessoas, elas são muito amigas, cara. Então, as pessoas, hoje, elas têm uma gratidão por mim. Mesmo quem eu não ajudo direto, indiretamente, eu já ajudei muita gente, né? Mesmo que a pessoa não tenha o contato, mas só o tanto de vídeo que eu já botei lá de graça para as pessoas. Claro. Então, e essas coisas chegam, né? Então vieram as pessoas me falando e tal. Eu liguei para esse cara, falei, porra, amigão, na moral, Sério, né? você me contou uma história da carochinha, que você estava passando fome, que a tua hamburgueria estava com problema. Aí agora você tá dando uma dessa, você copia minhas lives e solta num lugar pago. Mano, você tá me zoando? Que vergonha. Aí ele pegou, fez a mesma coisa, me bloqueou. E aí, cara, o que eu fiz? Foi a minha meta de vida naquele mês de fuder com a vida desse cara. Óbvio, né? Então eu fazia vídeo no YouTube e aí antes de começar o vídeo, se você mora em Campinas e conhece essa hamburgueria, não vá. Não. Tem rato, tem barata, cara, é podre e não sei, o cara bate na esposa. Eu falava atrocidades. Passou 2 meses, ele fechou. Você podia ser processado. Foda-se até por ele isso, também, né? eu também poderia processá-lo. É. Né? Então eu deixava ali um tempinho no ar e depois eu tirava, né? Mas dava tempo. Você quer mais? Eu quero. Bora. Nossa. E depois, Patrick, o cara fechou realmente. Mas esses caras que fazem isso, uma vez aconteceu um segundo episódio comigo, a mesma coisa, cara. Eu comecei a fazer amizade com uma pessoa na internet, sim, o cara era confeiteiro, gente boa, pá, comecei a trocar umas figurinhas com ele e um belo dia comentei num post, falei, ô irmão, vamos marcar pra fazer uma troca, você vem aqui no meu sítio e eu vou aí, né, e a gente troca umas receitas que ele queria aprender pizza. Logo embaixo alguém falou, Patrick, cuidado, esse cara é pilantra. Aí eu falei, pô... A gente nunca acredita, né? nunca acredita, exatamente. Falei, meu, o cara é tão gente boa comigo, obrigado. Vai ver que ele foi pilantra com outra Pois é. pessoa, mas comigo não vai ser. Pois é. Aí eu continuei dando, né, oportunidade pra esse cara, continuei trocando uma ideia com ele, e aí ele comprou meu curso. Não deu 20, 30 dias, começou a chegar prints pra mim falando, Patrick, esse fulano Sério? aqui tá vendendo o teu curso. Puta É você merda. falando da pizza. O curso é 10 vezes mais barato do que o teu e ele baixou tudo e vendeu. E aí, cara, não deu outra. Eu entrei na internet na hora, na raiva, no Instagram e avisei, atenção, esse cara é pilantra, assim, assim, assim. Cara, choveu de comentários embaixo dizendo, esse cara me vendeu uma geladeira que nunca entregou, esse cara fez isso aqui, isso, aquilo, o cara teve que fechar o Instagram dele. Ou seja, não vale a pena, cara, vai trabalhar. Sabe que meu. aconteceu um episódio no mundo do churrasco? Pode comer enquanto isso. Boa, eu Aproveita enquanto eu vou. Tá muito bom. Que, olha isso, o esquema de pirâmide. Nossa Senhora. O cara, uma galera aí do churrasco caiu nessa história. Porque ele era famoso, o Instagram dele bombado e tal. E a galera conhecia dos eventos de churrasco. E quem é? No Rastro do Churrasco, o perfil. Que não existe mais. E aí, uma galera caiu nesse golpe. Dava um dinheirinho, voltava uma grana a mais. Mas o que ele vendia? Aí, não sei, Esquema história de pirâmide. pneu, que vendia pneu e não sei o que lá do pneu. Não sei direito essa história, na verdade, de verdade. Mas eu conheci esse cara e conheci a outra pessoa que caiu também no golpe. E aí, o cara, na época, falou assim, eu fiz um empréstimo no banco para continuar investindo e o cara nunca me dá o dinheiro. É esse daqui, aí botou lá as redes sociais do cara, expôs o cara e tinha um monte de marca. Patrocinava esse cara também. Nossa. Tinha cervejaria, tinha marca de faca, tinha marca de churrasqueira. Qual é o nome daquele cara, Lari, que ele foi no Sanduba Insano e depois eu te contei que ele me deu um golpe de um dinheiro
e depois você me contou que ele ia nos eventos. Era do... Ai, eu não lembro o nome dele, mas eu lembro desse cara. E aí depois eu te contei, você falou, mano, esse cara tá no churrasco também. Eu falei, é um picareta. Foi, eu avisei todo mundo. Então. Na época. Ele pegava e ele usava uma doma e aí ele trocava os parceiros, botava um velcro assim nos parceiros. Aí ele, sei lá, ele pegava a faca do cara e falava, vai, eu vou vender suas facas. Sumia com a faca. Ele Esses fazia caras se isso. queimam, Esse cara eu caras se emprestei pra ele, Patrick. Ele era meu seguidor, né? E me mandou uma história bonitinha também. E pior que a gente é bom, Não, a gente é bom coração. Eu sou né, bom velho? coração, Eu cara. Pior é isso. E aí ele me contou uma história tal, que ele estava vindo para São Paulo, que ele ia... Ele era da onde mesmo? Ah, não sei, não lembro mais. E que ele ia começar a trabalhar aqui em São Paulo e que ele queria muito me conhecer e não sei o que, e não sei o que lá. Era Beto o nome dele. Beto. Você lembra? Não detalhe, mas eu lembro da história. Aí, Patrick, gravei um vídeo, não sei o que lá, ele me trouxe uns produtos tal. No final da história, ele ficou comigo no meu outro estúdio lá, até eu desmontar as coisas para ir embora. Contou a história triste. E aí, ele me pediu uma carona até o metrô, né? Aí dei a carona para ele até o metrô, e antes de descer do carro, ele pegou e falou assim, Perrone, você não tem aí 20 reais para eu pagar a minha condução do metrô e tal? Porque eu fiz um trabalho aqui em São Paulo, ainda não recebi, não sei o quê. Eu falei, beleza, toma aí os 20 reais, beleza. Aí passou um tempo, esse cara me mandou uma mensagem, falou, putz, Perrone, eu tô passando um perrengue aqui, fiz vários freelances aqui em São Paulo, não estão me pagando e eu tô para ser despejado da pensão. Você não me empresta aí 500 pila? 500 pau, de 20 foi pra 500. Você não me empresta aí 500 pila, eu te pago no dia 10? Falei, beleza. Era tipo dia 20, o cara ia me pagar daqui uns 20 dias, né? Emprestei. Patrick, 6 meses esse cara nada. Nossa senhora. Nada vezes nada. E eu mandando mensagem e... Ah, não, vou te pagar. Porra, te paguei, não caiu? Aí lá, já. Puta, te Velho paguei, golpe, né? não caiu. E na época não tinha Pix, né? Não tinha. E aí, puta, deve ter dado um problema no banco, deve ter voltado. Putz, fica tranquilo, não sei o quê. Cara, um dia ele me bloqueou em todas as redes sociais. E aí eu seguia ele por um outro perfil que eu tinha. Ah, você tem um fake, então? Eu tinha um Ferrão? fake. Tinha, né? Não Sei. tenho mais. Aham. E aí eu descobri que ele estava fazendo um evento, trabalhando num bar hamburgueria aqui na Zona Norte. Aí, mano, o que eu fiz? Eu faço parte de motoclube, né? Ah! Foi um que abriu perto da Brasleme? Foi. Tá. Aí eu peguei uns irmãos lá do motoclube. Mas bem encarado, né? Os caras bem tranquilos. Aí peguei uns irmãos lá. Falei, ó, o negócio é o seguinte, tem um cara me devendo. E eu quero ir Vamos até lá, lá. dar um oi pra Eu ele? só quero cobrar. Não era pra quebrar nada, não era pra bater no cara, não sei o que, não sei o que. A gente foi lá pra cobrar. Aí, cara, paramos as motos na frente da hamburgueria dele. Aí eu entrei lá, os irmãos ficaram lá fora. E aí eu chamei o dono do lugar, ou o gerente. Falei, olha, o negócio é isso, isso, isso. Tem um funcionário seu que tá me devendo, eu quero conversar com ele. E nada de problema com o seu estabelecimento. Eu quero conversar com ele meio de canto e tal. A hora que o cara me viu, ele ficou branco, Patrick. claro. Ah, Branco. imagina a caganeira já na Né? hora, né? E aí o cara saiu e tal. Aí eu coloquei ele. Ele, não, eu não tenho como te pagar, só que eu já sabia que ele estava dando golpe em outras E uma galera- pessoas. eu tinha te falado também. Você né? me falou das facas, você me falou de outras coisas também. E aí eu peguei e falei, e aí, cara, como é que vai ser? Ele, não, eu não tenho, não sei o que, não sei o que. Eu falei, velho,
Eu sei que eu botei a mão nele, tinha um celular ali, eu vi que o celular era bom, falei, olha, eu vou ficar com o teu celular, não vou fazer nada com o teu celular, vou desligá-lo, só Quando você tiver dinheiro, você me dá. você tem aí 20 dias para me pagar, ou senão eu vou vender esse celular, porque eu preciso do dinheiro. E, mano, agora, moral da história, ele me pagou tudo, tal, eu fiquei sabendo que ele tinha feito isso com outras meninas, mulheres, que ele dava esse caô, pegava o dinheiro das meninas e sumia, né? Era tipo um estelionatário. Ah, com as namoradinhas. É. E aí, cara, moral da história, né? A moral da história é o seguinte, cara, pra quê? Pra quê? Pra quê? O cara vive de golpe. Não, mas o que os caras não entendem é que o mundo é realmente muito pequeno. Voltando à história de quem começa a dar curso sem muita base, certo? O cara faz um curso lá e começa a dar curso. Ele tem todo o direito, só que ele vai acabar se queimando porque ele não tem base. E um cara que começa a dar golpe, o mundo é pequeno, cara. Todo mundo se conhece, principalmente nos nichos. Nos como nichos. No teu, no hambúrguer, no churrasco, no meu caso da pizza. Todo mundo se conhece, cara. Eu não vejo nem por esse lado, Patrick. Eu acho que um dia a vida cobra. Claro. E aí, quando você trouxe a história da religião, esse cara nunca vai prosperar. Nunca vai ser alguém na vida. Né? Exatamente. Não, eu quis dizer de forma assim, bem... Mas ele pode ir para outra cidade, dar o golpe também, enfim. Não, né? mas assim, aí a gente vai no lado mais profundo que nem você falou. É óbvio que ele vai recolher em algum lugar. Mas se o cara não para pensar nisso, pelo menos que ele pense, porra, se eu começar a dar golpe em todo mundo, vai me quebrar, entendeu? Aí tem a segunda fase. E ele tinha vindo do Pará, não era? Então, eu não sei. Mas aí eu fui procurando, porque, cara... Aí tinha na delegacia, né? Tinha processo... Nossa. Eu tinha, como no motoclube você tem várias pessoas com várias profissões. Então tem delegado de polícia, tem escrivão, tem investigador, tem dentista. Cara, eu levantei a vida desse cara e esse cara já tinha tido problemas em vários estados, que ele era tipo foragido. Aquele cara que eu te falei, que eu te contei a história, a mesma coisa. Porque depois que eu fiz um negócio lá no Instagram, no meu Instagram, que ele falou, porra, você me quebrou. Porque aí ele me chamou, ele falou, pô, Patrick, desculpa, você me quebrou, meu Instagram tá todo... Eu falei, irmão, você viu o que você fez comigo? Você me quebrou. Você Você ainda foi o culpado, você me quebrou. Aí ele virou, ele tentou me intimidar, ele falou, eu vou te processar. Eu falei, faz se você quiser, irmão. Vai pra cima, vamos ver no que dá, entendeu? E aí me puxaram, depois o pessoal começou a chegar em mim, né, falando que ele tinha dado golpe e tal, puxaram a ficha dele, o cara tinha golpe em tudo quanto é lugar, meu. Esses caras não vai pra frente, eu não sei o que esses caras pensam. E a mesma coisa, de novo, né, eu sempre cito com o Tarcísio, que é um garoto bom, tenho certeza que ele vai bombar daqui uns anos, eu falo, anda reto. Não tem desvio. Que se você vacilar, uma merdinha que você faz, você vai ficar marcado, cara. E outra, eu tô no mercado há 20 e poucos anos. Você começa a fazer um negócio errado aqui, ali, depois você esquece. Eu falo pro... Eu tenho um enteado, né? O Pedro, meu filhão, e tenho uma filha também. Eu falo para eles que, assim, a única coisa que a gente tem de mais sagrado, ou que eu tenho de mais sagrado, é meu nome. Olha, meu nome não tá valendo muita coisa. O seu nome não vale? Meu nome não tá valendo muita coisa, não. Tô brincando. Né? Mas, acho que antes do nome... Porque existem problemas financeiros, no caso. Mas eu não tô falando de problemas financeiros, não é? Você pode estar com o nome sujo, cara, pode acontecer, integridade pode. de pessoas. Eu tô falando do meu caráter, o meu nome. Não, exato. Caráter, sim. Né? Vale muito. Claro, né? claro. É lógico, eu tenho cobranças que me ligam. Pronto, né? Cara da voz da consciência. Mas a tua intenção, o que vale é a intenção. Sim. Qual que é a tua intenção? A tua intenção é pura, você quer crescer de vez em quando, pode dar uma escorregada, todo mundo faz. Mas a questão é a intenção, os caras vêm na maldade, né, meu? E aí não dá. Voltando, esses dias eu vou falar, isso foi muito engraçado. Esses dias eu tava num dia puto da vida, né? E toco o telefone, né? Aquelas gravações de cobrança, né? Aí eu resolvi atender. Tava inspirado? Tava. Não, mas eu tava inspirado porque eu precisava desabafar com alguém. Você foi descarregar. Não, E aí, Patrick, a pessoa me ligou, ela leu o script dela, né? E aí eu cheguei para a pessoa e falei assim, fulano, me diz uma coisa, eu já entendi, eu sei o que você quer, eu tô devendo. Né? Mas culpado. Faz um favor,
de quando que é essa cobrança? Ah, de 98. Nossa. Eu falei, criança, deixa eu te explicar uma coisa. Se eu não paguei em 98, você acha que em 2022 você vai me ligar e eu vou falar, ok, eu vou te pagar? Cara, esquece, né? Eu amadureci, eu cresci, mas eu não vou pagar essa dívida, velho, né? Então, cara, tudo bem, eu tô errado, mas eu devo para banco, eu não devo para uma pessoa outra coisa. Né, uma pessoa que talvez precisasse daquele dinheiro, né? Claro, o banco, ele prevê essas coisas. Eu era muito jovem. Ele dá crédito pra nós. Eu era jovem, eu tinha, sei lá, 98, eu sou de 74, eu tinha 20 e poucos anos, eu tava no meu primeiro emprego, mano. E foi uma merda que eu fiz e tá tudo bom, bem. Tá bom, não, mas não foi intencional. Não foi. Fala, é a questão da intenção, né, cara? Eu posso entender que a pessoa, de repente, vacilou, fez uma besteira. Não, mas isso não é um vacilo. Isso é não, uma aí é mau caratismo. Aí é mau caratismo. Aí é mau caratismo, entendeu? Por exemplo, eu contar uma história, a mesma coisa. A gente se conheceu e a gente hoje tem uma relação de amizade. Imagina que amanhã eu te mando uma mensagem... Patrick, você não sabe, velho. Fudeu. Cara, eu tô precisando de um dinheiro. Golpe do WhatsApp. Né? Aí você vai lá e me empresta. Na boa fé. E eu nunca mais te pago, mano? Não, tá louco. Só me bloqueia? Aí não que dá, é isso? Porra. Aí não dá. Aí não dá. Aí acaba com a amizade, Não, com certeza. não, aí você vê o mau caratismo das pessoas. Pra chegar nesse nível, né, tem que ser muito amigo, né? Porque me poupe, pois né? Você me emprestaria um dinheirinho? Se eu tivesse. A questão central é essa, né? Tá todo mundo na correria hoje, né, meu? E, cara, eu quero conversar um pouco de uma coisa que eu prezo muito nas pessoas, que é o bom coração das pessoas. Hoje é jogo. Não, eu queria. É jogo. Porque isso é uma dúvida, se alguém souber, pelo amor de Deus, por que a galera solta fogos de droga. segunda a segunda? É drogas? Deve ser. Aqui ou quando chega a Deus droga do na céu. biqueira, mas hoje é quinta-feira, deve ter jogo de Hoje alguma é coisa, jogo. né? Hoje eu vi que tem Libertadores, jogo. não tem? Tem. Porque os caras soltam fogos Não, mas todo quando dia. solta fogos muito, tem que ser muito também. Tem uma quantidade aí. A Aí Larissa chegou sabe. a biqueira. Aí, ó. Aí já sai correndo. Chegou. Tá afim? Não? Cara, uma coisa que eu achei muito bacana, Patrick, e eu acho que pouquíssimas pessoas fazem isso, é a tua história com o Tarcísio. Meira? Que Tarcísio? Tarcísio. Ah! Explica quem é Tarcísio. O Patrick vai explicar quem é Tarcísio. Nossa, mas porque é um jovem É um jovem. de 15 anos de idade, sei lá, com o nome de Tarcísio. O que aconteceu na sua vida, querido? Não, você acha que ele tem 15? Senta lá, Tarcísio. Você acha que ele tem 15? Senta lá, por favor, que Senta lá ali, tem um Tarcísio. microfone. Ali tem um pra te microfone ouvir. e tem uma... Não tá funcionando? Ah, tá sem... Ah. Conta a história do Tarcísio, que eu achei muito bacana. Você resgatou ele no Farol? Foi. Ele tava vendendo bala, eu falei, mano, entra aí, vamos trocar uma ideia, vai. Não, foi sem querer e eu acredito muito nisso, ele também acredita, assim, cara, desde que eu nasci, eu entendi que eu vim aqui pra fazer alguma coisa de diferente, né? E pra mim, que nem a pizza é um cenário pra passar uma mensagem, eu não encano muito, até viro pra ele e falo, meu, não se leva tão a sério, porque nada disso é importante. O importante é você tentar ajudar as pessoas. E aí, eu fui... E olha só que viagem, né, cara? A viagem do ser humano é muito engraçada. Eu fui no shopping trocar dinheiro, que eu ia dar uma consultoria na França, graças a Deus tive essa oportunidade. E aí fui trocar uns euros lá pra ir lá. E eu já te contei essa história, eu tenho compulsão, né, por alimentos, às vezes, vivo umas crises aí. E aí, cara, aquela coisa, tomo sorvete ou não tomo sorvete? Até porque eu passo mal com leite também. Ah. E, cara, eu entrei e falei, sorvete, tipo coisa de, né, drogadito mesmo. Sorvete, embaçado. Mas isso é desde criança e tal, eu tô, né, tratando isso e tal, mas aí, obviamente, o impulso venceu. Vamos tomar um sorvete, né? E aí eu vou no Bob's ou vou no Bacio di Latte? Porra, aí minha parte italiana foi, vai na Bacio di Latte, né, velho?
Depende de E quanto você tem tem na opção sem carteira. lactose lá também? Tem, mas aí quando é pra fazer Aí não besteira... quer, né? Não, quando é pra fazer Aí você besteira, quer. faz Tá, besteira, entendi. né? Exatamente. E é por isso que eu te disse... É por isso que eu te disse que hoje em dia eu evito carne, evito queijo, porque eu exagerei na adolescência. Eu sempre fui compulsivo de comer assim até não aguentar mais. E hoje em dia, obviamente, eu tenho mais consciência, então eu vou me cuidando. Mas na adolescência o negócio era feio. E aí eu decidi tomar o sorvete, obviamente, porque eu não vou deixar de tomar o sorvete, né? E aí tomei o sorvete, cheguei lá, troquei uma ideia com ele, falei, meu, tem esse doce de leite novo aí, né? Ele Com me ele explicou. quem? Com o Tarcísio. Ele era o atendente lá? Ele era o atendente, eu não conhecia ele ainda. Aí... Na Baixo de Latte? Na Bate de Latte. Aí... Vai falar da Larissa aí, dá um oi, só pra... O pessoal entender, né? Entendeu? Ó, com essa cara chama Tarcísio, gente. E já tem um filho. Eu fico imaginando, cara, tem uns nomes que não... Não combina com a pessoa. Você imagina esse menino Vilma. pequenininho assim, ó. Tarcísio. Mãe, qual que é o nome? Tarcísio. Não, e já agora, nasce agora que ele adulto, foi né? Já adotado, nasce- é Tartísio, né? Não é mais Tarcísio. Ah, muito bem. Melhor, né? Você já nasceu desse tamanho, você nunca foi criança, né, cara? Porque eu nunca conheci uma criança chamada Tarcísio. Né? Pois é. Puta cara de Enzo. Pois é. Vai. E aí, beleza. Doce aí de leite. parei pra tomar esse sorvete, parecia maravilhoso. Ele me explicou, super educado, super gentil. Aí eu peguei o maior, que tinha, obviamente, também. E aí sentei... levou um litro pra casa. Peguei o de, sei lá, 300 ml lá. Aí sentei pra começar a comer e eu via que ele me olhava e tal, mas na boa. Era época de pandemia, eu tava com... Ai, era seu fã. Era seu Então. fã. Aí dali a pouco terminei o Você sorvete. achou que tava rolando um clima? Ah, eu até pensei, né? Falei, de repente, né? Sei lá, vamos ver o que acontece, né? Aí tomei meu sorvete, daqui a pouco chega ele e falou: você é o Patrick Pizzaiolo? Eu falei, sou eu, Não, velho. eu sou o Patrick Catapano. Eu falei, sou o Patrick Catapano. Ele falou, pô, cara, eu sou teu fã, minha tia me deu um curso teu da Educar e tal, e eu tô fazendo pizza pra vender em casa, porque o meu sonho é virar pizzaiolo. Eu falei, porra, que legal, né, velho? Parabéns. Aí ele me contou umas dificuldades dele também, falou, eu tô na correria aqui trabalhando, não sei o que, pá. E aí eu virei pra ele e falei, ah, meu, pô, legal, obrigado, né? Ele até se emocionou, dei um abraço nele e tal. Eu falei, pô, obrigado pelo carinho. Você chorou? Ficou todo emocionado. Aí eu falei, velho, vou fazer o seguinte, então, me dá teu telefone, primeiro de tudo, e eu vou te dar um curso de graça, um curso atualizado, né, pra você continuar estudando e tal. Só que eu vi que tinha alguma coisa de diferente nele, né? A postura, né? A pegada dele era diferente. Aí depois de uma semana eu tava dando uma consultoria e aí a pessoa tava precisando de alguém. Aí eu virei pra ele e falei, meu, você não quer trabalhar de pizzaiolo? Não é teu sonho? Ele falou, é. Eu falei, então larga tudo aí e vem embora. Aí ele largou o emprego e veio trabalhar na consultoria. E aí, só que eu fiquei com ele uma semana, 10 dias. E aí ele ficou lá 6 meses, só que aí ele virou pra mim e falou, pô, Patrick, não é isso que eu quero, ficar repetindo pizza todo dia. Eu queria estar do teu lado, queria estar, né? Eu não tô satisfeito. Eu falei, velho, ó, eu não vou interferir, faz o que você quiser da vida, eu não vou tirar você de lugar nenhum. Decide você. E aí ele decidiu depois de uns meses, conversou, saiu de lá, e aí ele chegou em mim e falou, meu, você não tem como dar um jeito de eu estar do teu lado? Eu falei, velho, eu não tenho condição de te pagar hoje em dia, porque eu abri um negócio no começo do ano, quebrei, tomei uma preju do caramba, e aí eu virei para ele e falei, não tenho como te pagar, o que eu posso fazer é te dar uns extras, você vai vir aqui quando eu tiver uns cursos, eu vou te dar uns 100, 150 reais, o que der para eu te pagar, a gente combinou uns 150 e beleza. E aí ele continuou, mas ele é muito rápido, cara, ele é muito ligeiro, ele é muito inteligente, aí eu falei, porra, Nossa, legal. só encontrar uma pessoa dessa. E aí agora, finalmente, para minha alegria, a gente conseguiu, ele tá fixo comigo, a partir desse mês tá fixo, eu vou dar um fixo para ele para ajudar. Mas por quê? Porque ele merece, eu falo para ele merece. Só que eu já falei para ele, não vacila, cara, a confiança é uma vez só. Se você vacilar comigo, acabou. E para mim é muito mais importante a confiança. E é o que eu falo para ele, de verdade, de coração. Eu, por exemplo, né, eu tenho essa questão que eu busco muito a espiritualidade, eu já tô muito tranquilo, inclusive com a relação com a morte. Eu falo para ele, meu, eu posso morrer amanhã, hoje em dia tá todo mundo morrendo tão fácil. Então aprende, porque lá na frente eu não tenho para quem deixar. De repente, se você ficar aí, você pega tudo e continua. Ou eu pretendo me aposentar no máximo em 10 anos.
me aposentar, que eu digo de ficar na correria, né? Falei, ou se eu estiver vivo ainda, se Deus quiser, e tudo estiver grande, você vai e continua, meu. Não é teu sonho? Então continua. E eu tô dando a oportunidade porque, como eu disse, é um garoto bom, eu gosto dele pra caramba, até a gente brinca, ele falou, você não quer me adotar? Eu falei, então é Tarcísio Catapana agora, entendeu? Não tenho filho mesmo, e eu falei, mano, vambora, né? Vamos comigo. E eu preciso de alguém, porque eu sempre tentei crescer, e, cara, sozinho você tá ligado como é que é. Trabalha, é só você, chega uma hora que você esgota, né? Exatamente. E aquilo que eu tava falando da compulsão alimentar, já tive depressão, já tive uma porrada de coisa. Por Mas isso que olha, eu eu falo pra te ele. vendo, eu não vejo que você tem uma compulsão alimentar. Aconteceu alguma coisa aí nesse... Não, eu tô trabalhando, né? Você já foi obesão? Já fui bem mais e assim, eu tô 30 quilos acima do peso. É que eu talvez não aparente, mas eu tô 30 quilos acima do meu peso ideal. A questão de digestão, que nem eu te falei, hoje em dia eu passo mal com muitos alimentos, eu tenho que comer pouco, senão a digestão não rola. Então, obviamente, hoje em dia eu tenho uma consciência maior e por isso, inclusive, que eu falo da pizza como alimento. Porque quando eu como uma pizza bem feita, com queijo ou não, de repente, por exemplo, quero comer uma pizza com queijo, eu vou comer um pedacinho de parmesão que não tem menos lactose e tal, Deus, né? Mas eu tenho mais consciência, então eu me cuido, né? E aí, voltando a falar dele, assim, eu pretendo ir evoluindo e ir trabalhando outras coisas que eu tenho em mente. E, cara, o trabalho que foi feito até hoje fica pra quem? É o que eu falei pra ele, aproveita, velho, porque assim, tô te dando de coração. Se você, obviamente, vai levar um tempo, eu falei, nada de mão beijada, 10 anos aí trabalhando, 5 anos, sei lá quanto tempo. Eu falo, só que precisa se dedicar. E eu gosto muito disso, assim, de poder dar oportunidade, porque é um garoto que quer fazer, quer trabalhar, meu. Nossa, eu adoraria encontrar uma pessoa dessas. A gente tenta. Eu falei pro Patrick, isso ninguém aí, quer trabalhar. Isso era meu sonho de ter, quando eu comecei, de alguém me adotar, velho. Quando você começou a estudar nessa área, você quer dizer. Por exemplo, para você ter uma ideia, o curso, quando a gente estava na faculdade, eu não sei se você sabia disso, mas a aula do Shimura, eu fiz 3 vezes. Que eu pedi para ele, a gente estudava de tarde, eu pedi para ele se eu podia ficar em todas as aulas que ele desse à noite. Então eu fazia a mesma aula só para olhar, né? E tá ali ajudando ele, né? E cara, é difícil, né? Você encontrar hoje pessoas que pegam, que querem, que estão disponíveis a aprender e com vontade também. E pessoas também que estão disponíveis a ensinar. Eu acho que também é difícil esse lado. Cara, eu tô aqui, ó, disponibilíssima. Então, mas ó, tem uma diferença. Desculpa eu te interromper. Não, pode. Tem uma diferença. Por exemplo, ele é um garoto jovem que precisa trabalhar, que já tem filho, que já tem responsabilidade e que tá muito dedicado e não tem tempo ruim. Que nem o Tarcísio, ó, chega em casa às 8 horas, vamos trabalhar até às 11, meia-noite, beleza? Beleza, não tem tempo ruim. Agora, tem muita gente hoje em dia que é oportunista, que às vezes vira pra você e fala, eu quero trabalhar do teu lado, eu quero fazer um estágio. Eu, por exemplo, quando eu tenho pizzaria, eu não deixo fazer estágio, não. Não deixo. Se quiser vir trabalhar, beleza. Estágio não vai fazer. Estágio não? A gente tentou com estágio. Também não deu certo. Então, porque assim, às vezes a pessoa quer vir fazer estágio, quer passar 2 meses, 3 meses aprendendo e depois vaza. Tudo bem, pode acontecer. Mas, pô, vem pelo menos com a intenção de me ajudar por um tempo. Não só tirar o que eu tenho pra te dar, entendeu? Eu percebi, assim, que não tem vontade de aprender. Não existe a vontade de aprender. Sim. Nesse estágio. Acho que foi só uma obrigação, Porque só pensa em dinheiro. Foi só uma obrigação. E aí eu aqui, poxa, eu tenho tanta coisa para oferecer de conhecimento. Eu tinha acabado de fazer um curso de massa artesanal. Eu falei, vamos, né? A gente aprende e a gente aprende ensinando, né? Acho que o maior, assim. E aí, eu já sei. Então, tá bom, sabe? Não vai ou com esse mundo hoje, né? Que graças a Deus a gente colhe muitos benefícios, mas hoje com o mundo da internet, o pessoal acha que é tudo muito fácil. Não entende que você passou 20 anos para construir o teu negócio, você também passou 20 anos para construir o teu negócio, passou um monte de perrengue e que até hoje trabalha pra caralho, entendeu? Que de repente passa 12, 15 horas atrás num fogão fazendo um evento, ou passa o dia inteiro gravando um vídeo para poder doar conhecimento gratuitamente. As pessoas só querem o palco,
só querem resolver rápido a vida e ficar milionário. Quando na verdade nem, né? Quem dera ficasse milionário, né? Na nossa época, acho que foi muito isso também, na época da faculdade de gastronomia. Muita gente entrou achando que ia sair chefe de cozinha, né? Renomado já. E aí, se você for ver a galera que começou pra galera que terminou a faculdade... Na minha turma só ficou 8 ou 6. De quantas? 60. De 60. É porque é o que a gente estava falando antes, cara. Eu, por exemplo, faço o que eu faço por propósito e por gratidão à pizza que me dá o sustento. Mas as pessoas, às vezes, só querem o glamour, só querem aquele frenesi de fazer um sucesso ou de... Mas, cara, não entende que para fazer sucesso precisa trabalhar pra caramba. É muita dedicação, É muita né, Patrick? dedicação. Senão é aquele sucesso que você explode e morre, entendeu? Não é uma coisa... A gente não começou ontem, né, cara? As pessoas acham que só vê o fim do iceberg, né? A pontinha que tá para fora. Só que o que tá lá embaixo ninguém quer, né? Sim, exatamente. E eu, inclusive, comentei ontem, né? Eu, na verdade, gravei até um vídeo hoje falando sobre o Chef's Table Pizza. Você assistiu já? Não. Putz, não vi. Cara, é lindo. Eu tenho que eu ainda não assistir tive- com a barriga cheia, que senão me dá fome. Eu ainda não... Ontem eu tava no corre... E qual que foi a grande sacada do Netflix que eu achei bonito e a mim tocou porque eu já passei por isso? Todos os chefes começaram a fazer pizza com um propósito de se expressar. E vários deles tiveram problemas, inclusive um que eu admiro muito teve problema com drogas, teve um monte de problema, né? E o cara, através da pizza, através da filosofia de vida dele, ele se recuperou e conseguiu continuar. Então é um pouco isso. As pessoas hoje só querem fazer as coisas por dinheiro. E o dinheiro, cara, ele não te leva a lugar nenhum. Na verdade, o dinheiro é necessário. Ele mas é. O dinheiro, ele é a consequência de um bom trabalho, de uma boa trajetória. E você já ouviu falar daquela, de novo eu com as histórias, né, filosóficas, espirituais. Você já ouviu falar daquela história, não dá para servir a Deus e a Mamon, não dá para servir a Deus e ao dinheiro? Já ouviu falar disso? Não. Basicamente, não sei se isso está na Bíblia, não sei onde é que está, mas tem um dizer que fala, não dá para servir a Deus, que é a vida no meu ponto de vista, e ao dinheiro. O dinheiro, ele é consequência de um bom trabalho. Só que se você vai só pelo dinheiro, você começa a se prostituir e você esquece de quem você é. E aí você se perde, ou nas drogas, ou onde quer que seja. Ou perde a vontade de trabalhar, não tem o tesão por aquilo. Mas quando você se dedica a Deus, que no meu ponto de vista é a vida é Deus, tudo que está acontecendo aqui é Deus, você consegue ficar obcecado por aquilo, falar, meu, preciso fazer, que nem, por exemplo, quando eu encontrei ele, cara, é Deus falando comigo, no sentido de, porra, é uma pessoa, um ser humano que vai me ajudar a prosperar, que eu vou ajudar ele a prosperar e a gente vai crescer junto. E, obviamente, vamos ganhar dinheiro. Eu vou ganhar mais dinheiro porque eu tenho ele para me ajudar e ele vai ganhar dinheiro porque está me ajudando. Então, é óbvio que o dinheiro vai vir. Mas quando você faz só pelo dinheiro, você não tem paciência de esperar 10, 12, 15 anos, entendeu? É uma trajetória... As pessoas hoje são muito imediatistas, né, cara? Então, eu estava hoje conversando com a Lari sobre vídeos no YouTube, né? Cara, o comportamento humano de 10 anos, quando eu comecei, mudou muito, né? Super transformou, né? Hoje Demais. as pessoas querem coisas assim. Assim né? como o áudio no WhatsApp, né? Que a gente coloca 2 vezes. Isso, exatamente Tá tudo isso. acelerado. Então, hoje eu cheguei à conclusão que os meus vídeos ensinando como eu gostaria de ensinar e como eu gostaria de ter aprendido, hoje as pessoas não dão valor. Hoje as pessoas querem vídeo de 3, 4 minutos, entendeu? Porque elas querem um resultado. Elas não querem entender a teoria. Elas querem que você mostre como chegar no resultado. E foda-se a teoria. Cara, mas isso tem um preço alto a pagar. As pessoas vão começar a sentir isso quando começar a não ter mais sentido na vida, porque fica pulando de galho em galho, não faz nada da vida e passa 10 anos, não construiu nada e aí começa a dar o vazio e começa a ficar mal. Então O problema disso é que, assim, além de eu ter que me moldar, eu vou chegar numa hora que eu vou perder o tesão, porque o meu tesão é ensinar. E é como eu gosto, assim, eu sei que uma faculdade hoje ela é cara, né? E eu não tenho como adotar um monte de Tarcísios. Então, a minha vontade de YouTube é passar o meu conhecimento para frente por maior número de pessoas, para quando eu ficar velho, eu entrar nessa plataforma e falar, cara, deixei aqui minha contribuição, tudo isso daqui, entendeu? Sem cobrar um tostão, né? Receita
técnica, tem um monte de coisa ali. Hoje, Pra quem tá afim de... né? Ali aprender, tem dá para maratonar, fazer um perroflix ali, que, mano, vai, né? Só que hoje as pessoas não querem, não dão mais valor nisso. Cara, mas eu sou muito otimista, sabe? Assim, eu acredito que a dor, ela vai te fazer entender. E quando eu digo a dor, eu tô dizendo o seguinte, tá todo mundo doente hoje em dia. Todo mundo tomando alguma coisa, todo mundo com depressão, todo mundo acelerado, todo mundo com ansiedade, todo mundo na correria. E quando as pessoas, principalmente os jovens, começarem a perceber que a vida é muito mais do que o imediato, que exige o trabalho manual, que exige a dedicação e a atenção, aí elas vão começar a se dedicar. Só que antes disso, tem que ter essa coisa do frenesi. Então, eu acho que vai melhorar. Por isso que eu acredito, Patrick, no que a gente conversou no digital. Eu acho que o digital é para quem virou essa chavinha e quer se aprofundar em alguma coisa e não tem condições, porque às vezes está em outro estado ou está muito longe, não tem tempo. Cara, então eu acho que eu posso dar o meu conteúdo mais raso e mais rápido para aquelas pessoas que querem as coisas de imediato. Sim. Né? E as outras pessoas que quiserem se aprofundar vão me procurar no digital. Exatamente. Né? Sempre vai ter, né? Sempre, isso sempre vai existir. Né? Mas se a gente não fica ligado, né, a gente vive numa bolha e acha que as coisas são sempre iguais. Né? E a gente precisa, né, correr junto com a tecnologia. Então, mas tem uma coisa que eu discuto muito com a Mari em casa, que é minha esposa. Bom, você conhece a Mari, um dia você vai conhecer a Mari, minha esposa. Eu converso muito com ela o seguinte, cara, em algum momento a gente vai ter que dizer não. Para. Como, por exemplo, tem muitas coisas que eu vejo por aí acontecendo e eu falo pra Mari, não dá. Como, por exemplo, essa loucura de repente, sei lá, deixar que as crianças façam tudo de tudo a todo momento. Ou, cara, em algum momento isso tem que brecar, porque não é saudável pra ninguém. Então, a gente, como mais velhos, mais experientes, a gente precisa pôr um limite. Pôr um limite. Até onde eu vou com o Instagram. Porque, na verdade, a criança que ela tá em formação, ela é igual um peixinho de aquário. Se você virar o potinho de alimento ali no peixinho de aquário, ele vai comer até explodir. Exato. E a criança, ela não tem limite. Então, se você chegar para uma criança, por exemplo, der um tablet, ela não vai comer, ela não vai tomar banho, ela não vai dormir, ela vai virar dias fazendo coisas compulsivamente que ela acha legal. Porque a criança, ela tem isso. A criança... E os joguinhos dão isso, né? Sim. A sensação de... Então, mas os joguinhos foram feitos para isso. Então. Né? Aliás, tudo que a gente vive hoje, por exemplo, a rede vizinha da dancinha, aquilo é pra gente ter a compulsão de ficar vendo um atrás do outro, cara. Então... Vocês assistiram o documentário? Não. Eu assisti. Das redes sociais, eu assisti. É bem isso. Eu assisti. E é isso que você chegou num ponto que eu tenho falado pra Mari. Por exemplo, uma criança de 7, 8 anos não pode ficar se expondo na rede vizinha e... Não pode. Não só na rede vizinha, como em nenhuma rede. Em nenhum lugar, exatamente. Mas é isso, a gente vai ter que colocar... Por exemplo, teve um momento que algumas pessoas que eu conheço começaram a fazer dancinha pra se expor e pra subir os... né? Uma vez ou outra você dá risada, beleza, mas você se entregar a isso, se ridicularizar com isso... Então, mas isso daí é outro propósito. Eu acho que a gente tem que crescer a nossa rede social com o nosso dentro propósito. do que a gente Com a tua faz, verdade. Com a minha verdade. Exatamente. Claro, eu posso aproveitar uma dancinha da moda e colocar dentro da gastronomia? Posso. Sim. Entendeu? Mas não virar refém disso. Não virar, agora toda vez eu tenho que dançar. Não, velho. Entendeu? Imagina o perrone toda vez. Tá louco, velho. Que sexy. Então Aqueles puns, né? Então eu acho que tem que ter limite. Que nem uma coisa que eu tô tentando entender, outro dia quase até comprei um curso, até depois vamos bater um papo sobre isso, essa história do metaverso, né? Que é dizem que é a nova, né? Que é a nova tecnologia aí. Eu me pergunto onde isso vai parar. Eu não sei nem o que é, na verdade. Não tá muito claro na minha cabeça. Eu acho que, gente... Já tem gente perguntando, você já comprou seu terreno no metaverso? Então. Louco. Eu Que nunca vou porra gastar que é dinheiro terreno? nessa merda. Mas então, cara,
a gente não sabe o que vai ser, Lari. Dane-se, eu nunca vou gastar dinheiro Então, mas com vamos internet. E se só você ficar na Terra e todo mundo estiver no metaverso? Mas que loucura. Então me mata logo, né? Pra que eu vou ficar aqui? É que Então, a mas gente é muito velho pra entender então. isso. Mas eu, às vezes... Cara, mas a gente é velho, mas a gente tá aqui, como eu tava falando, pra passar uma mensagem pra, de repente, alertar os mais jovens e presta atenção. Ou então- E a gente mesmo. Cara, eu não sou contra as coisas novas. Eu gosto Eu muito, também não. né? E eu vou te falar uma coisa. Isso me assusta muito. Se eu esse for, metaverso. né, se eu conhecer esse metaverso e for muito legal, Mas Perrone, sério? Tipo, eu tô vendo que tem a cadeira pra você ficar o dia inteiro no metaverso. Que estão Então. desenvolvendo um negócio pra você passar o dia inteiro. Que porra é o metaverso, na verdade, eu acho que nada mais é do que um É uma plano realidade paralela. um plano paralelo. Uma realidade Sim. virtual. Eu acho que assim, eu penso já sobre isso e tô tentando me preparar mentalmente porque eu sou muito avesso a essas coisas que te deixam, às vezes, dependentes, né? Mas, por exemplo, eu vejo o metaverso, uma das possibilidades é você, de repente, colocar um óculos virtual e falar pra galera, ó, quem quer fazer meu curso no metaverso porque não quer vir? Em vez do curso online como a gente tem hoje com vídeos, a pessoa vai fazer um curso presencial colocando um óculos na cara, você vai colocar também para ficar vendo as coisas, a massa, o batendo, é como se a pessoa estivesse ao vivo ali. Nesse ponto eu acho Então, interessante. eu ia achar do caralho. Não, nesse ponto mas o problema de você passar o dia inteiro numa cadeira vivendo dentro do metaverso e do pra balada no Teve metaverso, aí é perigoso. um menino que morreu porque ele tava não sei quantas horas jogando videogame. Não, sim, isso aí. Sim. Então, pronto. Pra Aí mim é perigoso. isso, entendeu? Eu também acho que isso pode Pra vir mim a é isso, acontecer. porque eu acho que não vai existir um limite. Você acha que o metaverso vai falar, olha, vamos botar aqui um bloqueio pra 12 horas. Se não existe hoje nas redes sociais, a gente passa o dia ali ou postando, ou respondendo, ou fazendo. Então, mas daqui a pouco eu acho que a gente vai sentar nessa cadeira, a gente vai conectar ali o nosso. Daqui a pouco você não vai viver o pra nosso- isso, o Perrone. nosso- A galera não sabe essa idade. né? o nosso soro do metaverso para não precisar se hidratar. Entendeu? Você vai. Mano, Você é louco. eu não consigo. Eu consigo ver o metaverso, na verdade, hoje, como se fosse um grande videogame. Na minha cabeça é isso. Ai, pra mim, eu Entendeu? vou além. Pra mim é uma coisa muito negativa. Eu vejo. Mas infelizmente eu falo pra minha esposa isso. Eu acho que é inevitável, não tem muito pra onde não, correr. não, A gente já vai tá ter que aí. ver o que acontece. Sim, a já gente tá vai aí. ter que Mas entender o que é. exatamente. Né? Não, aí imagina, aí vamos além, né? Imagina que nem eu sou, nós somos youtubers. Para nossos pais, o que quer ser youtuber? Você tá louco, né? Chega a Lorena aqui, mãe, agora eu sou metaverso, sei lá, um negócio assim, ó. Mas agora! Mas você acha que foi como para minha família quando eu cheguei para os meus pais e falei, olha, eu não vou mais trabalhar convencionalmente, Sou youtuber. eu vou fazer vídeo pro YouTube. Então, é isso que eu tô falando. Minha Daqui a mãe, pouco- minha mãe nem opinou, minha mãe ficou apática assim. Meu pai me chamava de vagabundo, né? Aí, ó, como sempre o vagabundo que não quer estudar e não sei o quê, aí, ó, vai fazer videozinho, não sei o quê. Mano, e hoje, né? Meu pai mostra pra todos os amigos, olha, meu filho tá na Bandeirantes, foi fazendo não sei o quê. Cara, porque hoje é outra realidade. Mas há 10 anos atrás, Era assustador. mano, era assustador. Eu me sentia o verdadeiro retardado, né? Ficar batendo papo com alguém com uma câmera ligada, todo mundo me vendo e eu ter que me expressar para uma lente, né? Cara, só que hoje é o sonho de qualquer criança é ser youtuber. Ser youtuber, né? Antes era ser jogador de futebol, era ser polícia, bombeiro, sei lá. Hoje é youtuber, cara. E eu falo, não tem glamour nenhum. Né? Se eu pudesse escolher hoje, eu não sei se eu escolheria isso. Eu gosto do que eu faço, pra caralho. Né? Mas, cara, é muito menos glamuroso e dá muito mais trabalho do que as pessoas imaginam. Sim. Inclusive, eu tava conversando com a Mari hoje. Ela virou pra mim e falou, vamos se organizar pra abrir um café, uma coisa no futuro? Porque, puta, essa vida de correria é loucura, né? Eu sinto a mesma coisa. Eu acho muito legal passar o conhecimento, tá no YouTube, tá lá, tá aqui. Mas a gente vai, inclusive, né, ficando mais experiente, você fala, eu quero
dar uma sossegada, ter uma vida Mas mais isso pra comum, mim já não velho. é uma coisa sossegada, porque ter um negócio, um restaurante, pra mim Eu é acho que é trabalhar de segunda a pior, segunda. cara. Eu acho que é pior. Né? Eu acho que é pior. Aqui, pelo menos, eu tenho... Final de semana. Tenho final de semana, mas, por exemplo, acordei 10 horas. Tá tudo bem. Eu posso começar a gravar meus vídeos às 11 e até um pouco mais tarde, né? Mas você não sente falta, que nenhuma coisa que eu sinto falta é muito do trabalho manual, é de estar fazendo alguma coisa fisicamente. Como fisicamente? fisicamente? Não, você está fazendo no YouTube, óbvio, você está ali se movimentando, mas eu linkei com o negócio do metaverso. Mas, cara, né? eu tô cozinhando, eu tenho que fazer mercado, eu tenho que arrumar minha câmera, eu tenho que limpar o meu cenário. A vida não é os 5 minutos do vídeo, você sabe Não, disso. claro, Por exemplo, você dá o curso. O teu curso que você dá se resume nas 8 horas que você está dando de curso? Não, claro que não. Você teve que fazer compra, você teve que fazer a apostila, você teve que imprimir o certificado, Sim. você teve que divulgar esse curso para ser vendido. É verdade, dá né? trabalho pra caramba. Porra, velho. Né? É verdade. A gente trabalha, mas as pessoas que estão por trás não sabem o que acontece. Não. Né? Elas acham que é esse, né, 5 minutos ou 10 minutos que elas estão vendo, né? Mas não é, né, cara? Não, com certeza, dá muito trabalho, né, cara? Dá muito trabalho. Mas assim, eu sou muito grato à tecnologia. Como eu estava te dizendo, eu já analiso o metaverso para tentar entender como que isso vai acontecer. Eu acredito ainda que vai demorar alguns anos para isso acontecer. Talvez, não sei, mas eu já analiso porque tudo tem um benefício, né? Eu acho que tudo tem um benefício. A questão é você entender como usar de forma inteligente e criativa, né? O que às vezes me assusta é a imbecilidade que às vezes acontece, né, nessas redes de gente fazendo nada ou de crianças, então, né? é que tem muito conteúdo desnecessário, né, cara? Muito. Além de ter muito conteúdo desnecessário, tem muita gente ganhando dinheiro e muito dinheiro fazendo coisas desnecessárias. Muita besteira, né? exatamente. Muita besteira, cara. Né? E eu fico indignado porque quem leva o conteúdo a sério, às vezes não faz tanto sucesso, né? Não faz. Como uma pessoa que tá... Mas é porque as pessoas estão pensando somente no dinheiro, aquilo que a gente estava falando, entendeu? E aí a pessoa começa a se expor, a falar umas besteiras ou a fazer dancinha, né? Eu tô criticando, mas sei lá, né? Não quero ficar julgando, mas é isso. E será que essa pessoa, no fundo, tá feliz? Que mensagem ela tá passando? Pelo menos a gente não ganha muito dinheiro, mas pelo menos é o que você falou. Você tá deixando um legado. Você tá deixando um legado, exatamente. Eu passo para as pessoas conteúdo de verdade, né? E eu acho que isso, para mim... não tem, eu gosto, Patrick, eu gosto, né? Eu seria muito ingrato se eu não falasse que eu não gosto dessa vida que eu tenho hoje. Não é uma vida, puta que pariu, que glamour do caralho, não é, né? Não é. Mas, cara, eu gosto da vida que eu tenho hoje. Não, eu tenho prazer, né? Então, vivo cansado, vivo reclamando, mas, mano, chega na quinta-feira, no dia de vir pra cá, venho amarradão, saio daqui meia-noite, vou pra casa, capoto, mas, cara, eu tô trabalhando agora, mas eu tô me divertindo, eu tô conhecendo pessoas, eu tô batendo papo, né? Daqui a pouco termina o nosso episódio, vai entrar outra pessoa que vai sentar, que eu não sei a mínima, né, de quem é que vai. Então, às vezes, para mim é uma surpresa. E eu vou conhecendo histórias, cara. E assim, do mesmo jeito, nas minhas outras redes, onde eu posso passar um pouco de conteúdo e a pessoa fala, porra, Perrone, você mudou minha vida. Porra, eu tava na pior e hoje você me tirou de uma depressão. Cara, para mim, isso não tem preço. E aquilo que a gente estava falando da intenção. Então, se você faz a coisa com uma intenção positiva, direciona para uma intenção positiva, eu acho que não tem problema algum, cara. Não, de jeito nenhum. Tudo pode ser transformado, né? Sim. E transformador, né? Patrick, para o pessoal te encontrar, como é que faz? Conta lá para aquela câmera. Vamos lá, então hoje tem o Instagram, @PatrickCatapano, no YouTube também Patrick Catapano, e se precisar perguntar de curso no e-mail, patrickcatapano@hotmail.com.br. Por enquanto eu só trabalho nessas duas redes, então é isso aí. Cursos, consultorias eu dou um pouco menos, porque a agenda, graças a Deus, está bombando, então não tem muito espaço, mas cursos todos os meses, todo mês tem
tem um, pelo menos. Tem meses que tem 2, que hoje eu tenho 3 cursos. Um básico, um intermediário e um avançado. E por ano que vem vai ter mais ainda. Então, todos os meses tem. Se tiver vontade de fazer um curso, tem online também. Todo mês a gente abre turma. Então, tem bastante possibilidades. Se quiser estudar sobre pizza e aprofundar aí e virar um pizzaiolo autoral, como a gente tem falado, que é isso que eu gosto de ensinar, tem bastante oportunidade. Show. Olha, Obrigado. adorei o papo, Patrick. Muito bom, né, cara? Passou bom. voando, né, cara? Foi. É verdade, foi rápido. Agradeço por tudo, pelo carinho, por essa comida deliciosa. Foi muito legal, muito bom te conhecer. Obrigado por tudo, cara. Obrigado. Nada, mano. Mas antes de terminar, você tem um recadinho aí, né? E eu queria mandar um agradecimento especial para os nossos parceiros, para a Delis, que é o maior food service do Brasil. Já acesse o QR Code aqui na tela, faça o seu cadastro para você fazer o seu pedido aí para sua casa, restaurante e estabelecimento. Pode fazer tanto pessoa física ou jurídica. E você pede em um dia, chega no outro. E você pode ainda parcelar em 3 vezes o seu pedido no cartão, hein? Bom demais. E também o iFood, que é o maior aplicativo de deliveries do Brasil. Já acessa aqui também, ó, o QR Code e confere todas as melhorias que o iFood traz aí para o seu restaurante. E se você também quer estar aqui junto com a gente, ao lado de grandes marcas, já manda um e-mail para Rivotril Foodcast e faça parte aqui do nosso Foodcast mais gostoso do Brasil. Bora? E se você gostou desse papo, caiu aqui de paraquedas, achou esse papo com o Patrick super legal, cara, que tal você se inscrever aí no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações. Cara, não tem tempo de ver um episódio completo, inteiro, não tem problema, a gente pensou em você e nós temos aí o nosso canal de cortes que tá aqui embaixo, então não tem desculpa para não seguir a gente. Cara, muito obrigado. Foi demais o nosso papo. Espero que você tenha passado aqui momentos agradáveis. Adorei. Foi muito legal. Que da hora, mano. Feliz. Gostei demais de conhecer um pouquinho mais sobre a tua pessoa, que eu já admiro demais. Valeu, obrigado. E agora muito mais, mano. Então é isso aí, pessoal. Um beijo grande, fiquem com Deus e até mais. Tchau!